Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Gente Como a Gente traz um cara aí super especial. Ele, pô, das forças, Barro Branco, o cara é fera, meu. E tá na vida política aí de Campinas. O Major Jaime. Prazer, Major, recebê-lo aí. Ô, Duca, eu que agradeço aí o convite, né? E vamos bater um papo, né? Vamos conversar um pouquinho, tem bastante coisa aí. Vereador em Campinas, cara. Você chegou aqui em 80. Eu cheguei aqui, na verdade, eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, então minha vida toda foi na região central de São Paulo, né? Não sei se você conhece ali Bela Vista, Sim, Bexiga, sim. né? O pessoal às vezes faz a referência a Bexiga, né? Então eu morei e fui criado naquela região. E aí na Academia do Barro Branco, não sei se eu já posso contar essa história já, né? Não, pô, mas vem cá, você morava lá. Seus pais não eram daqui de São Paulo? Não. Eles vieram pra cá, você nasceu em São Paulo. Na verdade, eu sou paulistano, nascido e criado lá em São Paulo, né, em 1969, então depois o pessoal faz as contas aí. Estou com 53 anos. E, na verdade, eu não conheci meu pai. Uhum. Meu pai, como se falava antigamente, né, mãe solteira, né? Então meu pai ficou sabendo que eu estava nascendo, pegou e foi embora, né? Largou. Foi mais ou menos, foi comprar cigarro e nunca mais. E eu, na verdade, a minha mãe, né, veio da Bahia, era analfabeta na época, estava fazendo Mobral, né, na época tinha, Mobral, né? Que hoje é o EJA, né? Isso, é o EJA, exatamente. E aí, com isso, ela foi trabalhar numa casa de família, que é a casa dos meus padrinhos. Então, eu nasci na casa dos meus padrinhos. A minha mãe, né, passou um tempo, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, ela acabou falecendo, e os meus padrinhos me adotaram. Cara, você perdeu a mãe muito cedo, né? Foi. Eu não conheci meu pai e com 6 anos, né, minha mãe, né, acabou falecendo. Mas Deus é muito bom, né? Ele, de alguma maneira, ele falou, ó, pega esse menino aí, né, toma conta dele. E quem fez isso, né, na prática foi a minha madrinha, né, e o meu padrinho, né, na época. Então, eles cuidaram de você. Exatamente. E aí, pô, como é que você resolveu fazer Barro Branco? Você falou assim, pô, você acordou num dia... A mesma pergunta que o pessoal do Baep. Eu falei, pô, você acordou num dia e falou assim, vou virar polícia. Duca, olha que interessante, eu nunca tive familiar, né, policial, nunca tive ninguém ali ligado à polícia. Quando foi mais ou menos com 16 anos, eu comecei a trabalhar. E no trabalho, pô, normal, você acaba natural, né? O jovem acaba abrindo a mente, né, um pouquinho. E eu me lembro que nessa oportunidade, trabalhando, né, falando, pô, quero ser alguém, quero fazer não sei o quê, quero até o conselho dos mais velhos falando. E num belo dia, um amigo meu, né, que eu há muito tempo não via, eu encontrei ele, né, no bairro e comecei a bater papo com ele. Ele falou, pô, eu tô prestando concurso para carreira militar, né, para ser oficial das Forças Armadas, entrar no Exército, na Marinha. Pô, eu falei, pô, que negócio interessante. E lá em São Paulo tinha um negócio, me falaram que depois em Campinas também tinha, eu lembro que tinha como se fosse uma cédula, né? Imprimiam, né? Mimeógrafo. Uhum. O pessoal não é dessa época de mimeógrafo. Eu gostava de tirar o papel depois do álcool, né? E aí eu lembro era desse roxo aqui, não era? Isso, era uma cor assim. E eu lembro que eu peguei um desse uma vez, né? E estava escrito lá, seja oficial das Forças Armadas, da Polícia Militar, participe de uma palestra. E eu fui numa dessas palestras. Na palestra lá, quem estava palestrando falou uma série de coisas sobre a carreira militar. Existiam escolas, né, específicas, né, do Exército, que a SpaceX é uma delas, a EPICAR da Aeronáutica e o Colégio Naval da Marinha. E o Barro Branco da Polícia Militar. Ele falou isso, mais ou menos eu entendi, e eu morava na região central, e eu lembro que com esse amigo também conversando, ele falou, pô, tem esse curso aí, mas esse curso não é tão bom, vai procurar um outro. E eu fui atrás do Marechal Duarte. Então você tinha 2 cursos bons em São Paulo, Marechal Duarte e General Teles Pires. E eu fui no Marechal Duarte, entrei numa turma lá, que estava começando, para prestar concurso para essas escolas. 16 para 17 anos eu tinha. Duca, foi um dos momentos ali que eu caiu a ficha, né, de realidade. Porque quando eu cheguei nesse curso, o curso, para quem não sabe, todas essas escolas têm um nível de exigência muito grande. Sim. Não é qualquer um que chega assim, eu quero ser militar e eu vou ser oficial do Exército, da Marinha. Não é tão fácil assim, você tem que estudar muito, porque a concorrência é muito grande. Então, quando eu cheguei, o nível de exigência era grande. E passava matéria, eu olhava assim e falei, meu, o que esse cara tá falando? Português, matemática, história, geografia, física. Pô, totalmente, ele falando um monte de coisa,
Um dia eu conversei com um dos professores, falei, professor, senhor, aqui o nosso curso não existe mais, né, mas ensino fundamental, né? Que era, na verdade, o primeiro grau. Professor, a exigência aqui do edital é de primeiro grau. Eu não vi isso lá. Mas tá falando um monte de coisa, eu não vi nada disso. Ele falou, então, você estudou aonde? Eu estudei em escola pública. E aí, ele falou, você não vai ter. Infelizmente, escola pública não vai ter. Você vai ter que começar do início. Muitas coisas você vai ter que aprender e outras você vai ter que fazer a revisão. E aí, caindo a ficha, Duca, isso aí foi mais ou menos em 86, 86 mais ou menos, né? Como eu falei, eu estava trabalhando, e eu comecei. Eu acho que Deus, de alguma forma, falou, moleque, vai ser alguém na vida, e eu coloquei isso como um foco. Botou uma meta pra você. Uma meta. E na época não tinha internet, não tinha negócio de coaching, não tinha nada disso. Basicamente, eu comecei a estudar do meu jeito, vi que não era suficiente, então prestei os concursos da EPICAR na época, da SPSEC. Para pegar a experiência. Já sabendo que o negócio ia ser muito difícil, peguei essa experiência que você falou, e aí foi no 86, foi essa batida, 87, 88 também, né, mais ou menos ali no momento onde eu estava tentando me achar também, e consegui em 89. Então, em 89, sim, eu foquei, né, de 88 para 89, coloquei um foco de que eu queria prestar para concurso, me preparar para isso. Foi quando eu passei na Academia do Barro Branco, em 89, e passei também na ESA, né, que é a Escola de Sargento, né, do Exército. Né? Então, eu passei nos dois naquela oportunidade. E foi legal porque, na verdade, como eu disse para você... E os seus padrinhos? Eles não eram de força policial? Não, ninguém. E eles te incentivaram? Como é que... Sim. Minha madrinha faleceu quando eu tinha 14 anos. Né? Então, depois jovem de novo. Fiquei com meu padrinho. E naquele momento, né, falando, quer seguir a carreira, quer entender, né? Que muita gente não consegue entender hoje. Hoje um pai que está aí com seu filho, o filho fala, eu quero entrar no exército. Legal. Mas não sabe direito o que é. Eu quero entrar na polícia. Não, é perigoso, não entra. Então eu tive isso dentro de casa. Muita gente ficou ali, não, polícia é perigoso, vai pro exército, que é mais light. E não é. Todos eles têm as suas peculiaridades do trabalho, né? E eu lembro muito bem, Duca, que quando chegou essa fase, a gente tem que passar por etapas, né? Então, quando você entra para esses concursos, o primeiro deles é o exame escrito. Então, você vai lá, foi classificado, está entre um número lá de candidatos que pode ser chamado para a segunda fase. Segunda fase é exame médico, exame físico, né, psicológico, né, uma bateria de testes lá que você faz, psicotécnicos. E eu fui fazendo tudo isso. Chegou no momento, eu já estava no exército habilitado, já com tudo pronto. Data marcada, que seria no dia 2 de janeiro de 90. Eu lembro que eu conversei com um subtenente do Exército, e o subtenente basicamente bateu um papo com ele, eu conversando, nem sei como é que gerou o assunto. Eu tinha falado que eu tinha passado no Barro Branco. Ele falou, no Exército você pode ser sargento, mas pode chegar até capitão, pode rodar o Brasil inteiro, vai rodar o Brasil inteiro, e na PM você vai entrar na Academia do Barro Branco, vai se formar aspirante oficial, vai ficar no estado, então você precisa pensar o que você vai fazer. E eu lembro que fiquei nesse martírio, né? O final do ano todo pensando, eu vou para o exército ou vou para a PM, vou para o exército ou vou para a PM. E aí, mais uma vez, eu acredito que é Deus também, né? De alguma forma, orientando. Botou a luz no seu caminho ali. Mais ou menos eu me decidi, eu tinha que apresentar no dia 2 no exército e no dia 15 na PM. Passou o dia 2 ali, quando chegou o dia 2 eu falei, não vou. Tinha conversado com meu padrinho, falei, não vou para a PM. E aí foi o que aconteceu, né? E aí essa carreira, né, que começou lá em 1990 e que vem, né, até hoje. Todo mundo tem um treinador, um instrutor, assim, que admira, né? Porque o negócio começa assim, quando você tá numa vida dessa de caserna, né? Você começa com o treinador. Primeiro o cara coloca medo no você, depois ele vai te despertar respeito e depois admiração, né? Sim, você tem um cara, assim, que você viu lá, que você falou, esse cara aqui, ele era... te ajudou bastante, assim, que você fala assim, esse cara é um bom instrutor, ou um cara que você fala assim, mano, esse cara aqui foi crucial para mim poder... Duca, essa pergunta é legal, porque, na verdade, eu entrei em 1990 e eu fiquei 5 anos na Academia do Barro Branco, né? A gente entrou num curso que, na época, era o CP, que é o curso preparatório, em que era nível do ensino médio hoje, né?
Eu tenho que sempre falar desse negócio, senão eu vou ficar falando comparar, segundo grau, primeiro grau, mas o que seria o ensino médio, né? Então a gente entrou nesse curso e depois no outro, que é o de formação de oficial, que é o CFO, que a gente chama. E durante esse trajeto todo de 5 anos, muitos passaram, né? Muitas pessoas que a gente teve contato, né? Oficiais, né? Tenentes, capitães que passaram e que puderam, né? Dar para a gente ali uma noção e tudo. O que foi mais interessante, Luca? Que você, quando entra na PM, eu entrei assim sem saber nada. Pô, o que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo? O que ela faz exatamente? Pô, eu vejo a viatura na rua, mas o que exatamente, né, vai ser o dia a dia? Como é que essa viatura chegou até ali? Como é que vai... Exatamente, como é que vai ser o dia a dia? E aí foi uma surpresa maravilhosa, porque eu cheguei lá, um universo ali de conhecimento, de tanta coisa que eu tinha que aprender, de tantas boas pessoas também que eu tive pelo caminho, que entra nessa pergunta que você fez, mas muita gente boa. Então, eu vou falar de alguns aqui, que talvez, né, o pessoal que estudou comigo lá, talvez lembre, né, de alguns deles. Então, a gente teve lá, né, na época, era o capitão Oberdan, um cara assim com uma cabeça maravilhosa, o cara viajando, você falou, né, que você teve, né, no norte do país, né, morou lá. Pô, ele falava disso pra gente, falou, moçada, vocês são novos, aproveitem, conheçam a vida, conheçam o Brasil, conheçam outros lugares, outras culturas. Pô, um cara assim, maravilhoso, o cara deu cabeça muito aberta. Tive o Tenente Friseni, foi fundamental, um cara assim, né, que todo mundo gostava, falava com ele. Tenente Codelo, na época, né, hoje todos esses que eu estou falando são todos coronéis, né, mas na época era o tenente, assim, aquela referência que você tinha, assim, pô, esse cara, né, todo certo, tudo correto, né, o Coronel Codelo é uma pessoa que eu tenho admiração e quero mandar esse link para ele, porque ele fez parte da minha formação num momento importante da minha vida, né, e todos que estavam lá sabem disso, o quanto ele foi fundamental para isso, né. E espero hoje, viu, Coronel, fazer jus a tudo que o senhor fez pela gente naquele momento lá, né. Então, um grande abraço ao senhor aí, muita saúde, né, sua família também. E ele é uma referência. Teve o Tenente Gualberto, outro também, né, o Coronel, né, infelizmente faleceu, né, o Walter. Nossa, teve uma infinidade de pessoas, e teve o Heraldo também. Teve gente que foi tão duro em algumas situações, não só comigo, mas com outros, que eu olhava assim e falava, pô, esse exemplo eu não vou seguir. Mas você sabe que eu tive caras assim na minha vida, principalmente no mundo corporativo, né? Eu usava e falava assim, cara, esse daqui é um bom exemplo do que não fazer. Exatamente, é isso aí, Lucas. É experiência, pô. Você fala assim, cara, isso daqui é um bom exemplo. Porque é uma coisa que eu brinco com todo mundo, você fala assim, ninguém é um completo inútil. Não, sim. Ao menos serve de mau exemplo. Exatamente. E na carreira, Duca, eu tive muitos exemplos assim. Falar assim, esse aqui é um exemplo que eu não vou seguir. Esse cara eu vou fazer o contrário do que ele fez. Então, tudo foi, na verdade, parte de um processo, né? Eu tenho certeza disso, um processo de amadurecimento pessoal, de família, profissional, um monte de coisa. Se formou, assumiu, você foi comandante de pelotão, não foi isso também? Sim. E, cara, como é que você vê isso aí, pô, de São Paulo, caiu aqui em Campinas? Pô, isso aí é uma história também que, né, eu sempre falo de Deus, né? Porque realmente tem algumas coisas que, assim, eu escrevi uma carta uma vez para minha esposa e coloquei uma série de coisas lá que aconteceram na minha vida nesses 50 e poucos anos. Eu escrevi para ela, acho que eu tinha 40 e poucos, mas eu coloquei um monte de coisa. E quando eu fiz análise dali, eu falo, tem algumas coisas aqui que eu não consigo explicar. Como é que isso aconteceu, né? Por que aconteceu dessa maneira? E a minha vida para Campinas foi mais ou menos isso. Eu morava e trabalhava em São Paulo. Então, eu trabalhava na Zona Sul e morava na região central. Pô, tava pertinho. Pô, pra mim tava tranquilo. Eu ia de moto, ia de metrô, pra mim tocando a vida, querendo, né, tocar a carreira, né? A gente sai da Academia do Barro Branco, eu saí em 94. Isso é oficial, né? Isso, né? E aí, já como aspirante, pô, um monte de ideias, quero resolver os problemas do mundo, quero fazer um monte de coisa, né? E a gente percebe que o negócio não é bem assim, né, Duca? E quando foi em 95, eu lembro que a PM, né, a Polícia Militar, estava com uma defasagem muito grande de tenentes no interior. E aí teve um momento ali que eu conversando com um amigo, que é o Navarrete, vou mandar para o Navarrete também, a gente trabalhava junto, falou, vamos colocar o nome aí. Vai que, de repente, daqui a uns 3, 4 anos, alguém lembra da gente e vão chamar e a gente vai para o interior. Colocamos o nome em 95, falou, pô, esse negócio vai demorar aí uns 3, 4 anos. 6 meses depois. Duca, foi exatamente isso. 6 meses depois, sai no caso dos oficiais, né, sai publicado no Diário Oficial. Sai no Diário Oficial o meu nome, do nome do Navarrete,
né? E o nosso nome, meu nome para Campinas, né? E o dele para Ribeirão. Ribeirão Preto também é top. Não, é bom demais. Ele tá, pra você ter ideia, eu sou da Bela Vista, região do Bexiga, né? E vim para Campinas. Ele da região da Moca e foi para Ribeirão, né? E cada um segue hoje a sua vida, né? Graças a Deus em cada uma das cidades. Mas foi legal porque quando saiu isso, eu não tinha pedido, no dia que eu coloquei os nomes lá, eu lembro de ter colocado Piracicaba e Bragança Paulista. E o meu nome saiu para Campinas. Aí eu fui no quartel lá, e eu conversei com o capitão. Capitão, mas por que o senhor está me colocando? Eu não pedi nem Bragança nem... Ele falou, Jaime, você não é da capital. Né? Ele tinha feito um levantamento. Você é da capital, você está pedindo para o interior. A cidade que mais precisa hoje de tenente, se você quiser ir, é Campinas. As outras cidades, você vai ter que esperar mais. Então colocamos o seu nome. Você vai querer ou não vai querer? Eu falei, capitão, eu vou. Vambora, vamos conhecer aí. Eu tenho bons amigos, né? Aqui em Campinas, né? Pessoas assim que são uma referência. E a cidade eu já tinha vindo umas 2, 3 vezes aqui. Falei, acho que vai ser legal. Então, lá em São Paulo... Isso era solteiro ainda? Eu era solteiro. Lá em São Paulo, Duca, o povo, os amigos falam, você vai pro interiorzinho, vai ficar na boa, vai só pescar, só churrasco. Ledo engano. E eu, não, na verdade, a cabeça assim, será que vai ser? Será que não vai? Campinas é grande. Aí quando eu cheguei aqui, Duca, impressionante. Eu cheguei no 8º Batalhão, que hoje, né? A João Jorge, né? Sempre foi o 8º Batalhão. Hoje não é mais, ali é o Comando Regional, né? É o CPI. Aí quando eu cheguei nesse batalhão, era para vir para um outro batalhão. Era para vir para o 35. O 35 era o que tinha o batalhão de choque. Sim. Deve ser da sua época. A gente tinha Rotac. Sim, tinha. Né? Então tinha uma mística assim que eu falei, esse batalhão para mim vai ser show. Vou gostar pra caramba, que eu quero ir pra rua, quero vibrar. E quando eu cheguei... Porque você sai do curso de formação, você sai aptitosão, né? Não, você sai com vontade e quer resolver o problema do mundo. Mas quando eu cheguei, eu fui conversar com o comandante, né, e teve uma situação ali que falou, não, você não vai pro 35 não, você vai pro 8º. Não, coronel, mas eu não quero, eu quero ir pra Rotac, eu quero... Não, vai pro 8º, depois você vê o que você vai fazer da vida. Eu fui... né, marrando ali, bravo, e fui pro 8º, e mais uma vez, né, eu agradeço a Deus também, porque comecei a trabalhar, né, e lá eu conheci tanta gente boa também, mas foi interessante porque aquele cara que chegou da capital, achando que ia pescar, ia ter a vida tranquila, no primeiro dia eu saí com um tenente, né, estagiar com ele, né, para ele me falar como é que era o serviço para depois assumir, que era o tenente André, né, hoje coronel André, entramos, roubeamento, residência, tiro... Pedindo apoio, você já foi pra cima. Né? E aí o bicho já pegou no primeiro dia. Dali já quebrou, né? Qualquer tipo de situação de que vai ser facinho. E de lá pra cá nunca foi fácil. Aqui Campinas é uma cidade que tem muitas coisas, né? Mas você gostou do primeiro dia, já sai adorei, assim. Adorei. Né? Não, eu já tá pilhadão. Eu já vibrei porque era exatamente isso que na época eu tava procurando, né? Como aspirante novo, né? Segundo tenente, né? Sabe quantos anos nessa época? Eu tava com 26. 26 anos. Você tem mais de 30 anos de Campinas, então. Isso, vou fazer, 27, 28 anos, né? Bom, beleza, então... você veio pra cá, polícia militar e tudo mais. Cara, aí você caiu um pouquinho na política. Quem que é a gente já viu quem que é o Jaime, o garoto jovem lá que veio da região do Bexiga de São Paulo, passou pelas dificuldades sim. Formou na academia, veio pra cá, a gente até tem o policial militar, né? Tem o político e o pai aí. Quem que é o político e quem que é o pai agora pra gente? O pai, se for que nem eu, é um bobão. Eu sou dobrado dentro de casa pela minha filha, meu. Você tem uma filha? Tem uma menina. Eu tenho duas. Eu tenho a Mayra, né, e a Mariane, né? São duas. Você é ciumento, bicho? Eu sou um pouquinho. Eu também. Eu falo... Até cachorro... eu não tenho nem cachorro macho em casa. É tudo cadela lá em casa, bicho. Então, em casa é a esposa, as duas filhas e o Boni só, né? Você tem o Boni aí, né? O Boni é um dálmata. Eu nem tenho cachorro. Eu tenho cachorro lá em casa, bicho. Né? Então, e você... Eu, a esposa, a menina e as cadelas lá. Então você é totalmente dominado ali, né? Pelo sexo feminino. Eu sou como que é o último que fala, o primeiro que apanha, né? Calado, tô sem razão. Mas, Duca, a mesma coisa em casa, né? Eu posso ser vereador, posso ser, né, major, mas em casa, né, eu sou o pai da Mayra, sou o marido da Val e, nossa, o bicho pega. Então, a Mayra aí? A Mayra e a Mariane. E a Mariane. E aí o bicho pega. E aí não tem como, né? As meninas conseguem dobrar a gente, conseguem vir com jeito. E menina também, né?
você falou se eu sou ciumento, eu falo o seguinte, né, que eu aposentei, aí as meninas estão com 20 anos e 17, é muito tranquilo. Eu só comprei mais uma arma. Né? Pra quando o namorado chegar, eu não sou ciumento. Eu só comprei mais uma arma. Eu brinco com a minha filha que eu falo que o primeiro namoradinho dela eu vou oferecer em holocausto a Deus. O primeiro vai em holocausto. Vamos fazer uma cerimônia só pra marcar ali, né? O sangue ali em volta. Pô, sacanagem, meu. Não, mas eu tenho que agradecer. Minha família é muito boa, né? E o político, cara? Então, como é que surge o político, né? Então, a minha trajetória toda na Polícia Militar, onde, né, basicamente, quase toda foi na Polícia Militar aqui em Campinas, né? Porque... Você é novão de São Paulo? Exatamente, eu saí novo, né? E aí a carreira toda aqui. Mas na Polícia Militar, a gente percebeu o seguinte, aí tem que contar um pouquinho de história também para o pessoal poder entender. Eu entrei na Polícia em 1990. 88 foi a Revolução. 88 foi a Constituição, né, que nós tivemos. E essa transição, né, então a gente saiu do regime militar em 85, Constituição em 88, esse ambiente nosso de polícia foi um ambiente onde muitas vezes não, a gente teve um momento ali de retração. Então os militares falaram, não quero mais saber de política, estou fora, deixa os civis tomarem conta. E foi isso que aconteceu, eu entrei nessa fase. Então eu tinha muitos momentos que eu via alguns comandantes e a gente assimilava isso. Não, político quero afastado. Não traz ninguém aqui. A gente não precisa de política, a gente não sei o quê. Foi levando isso aí até um certo tempo, quando mais ou menos nos anos de 2000, a gente percebeu, né, a polícia como um todo e os policiais perceberam que estavam apanhando muito. Um monte de coisa acontecendo, né, situações... Já haviam sido dominados pela política. Exatamente. A gente estava ali tentando, né, resolver algumas questões da sociedade e tomando porrada. No nosso bate-papo, é aquela situação. Eu tô lá entregando a vida, defendendo alguém, e os caras... Não, porque a polícia militar matou um suspeito de ter praticado... Não, o cara não é suspeito, o cara estava armado, deu tiro, né, matou pessoas, você está colocando como suspeito. A imprensa detonando a gente, falando um monte de coisa. Na época a gente não conseguia entender tudo que estava acontecendo no mundo e no Brasil. Mas a gente percebeu que a gente tinha que ter alguma forma de criar uma proteção, né, dos nossos interesses. E aí foi algo mais individual mesmo, de buscar, nós temos direitos, nós temos que preservar esses direitos, nós precisamos de pessoas que façam isso. Então já existiam políticos, né, da Polícia Militar. Então vou dar um exemplo, o Coronel Edson Ferrarini, eu lembro dele como deputado estadual durante muito tempo. O Telhado também, né? O Telhado foi depois, o Telhado até conta um pouco da história, Mas quem era naquela época, lá que eu dou como referência, é o Coronel Edson Ferrarini. Eu não estou falando que eu me espelhava nele. Mas ele estava na política. Mas a polícia era refratária à política. Fica lá que eu fico aqui. A gente percebeu que estava apanhando. Chegou um determinado ponto que a gente viu algumas pessoas falando de política no quartel. Eu vou dar 2 exemplos, né? Você perguntou de referência na formação. Eu coloco 2 pessoas que foram importantes para mim, né? E para a PM como um todo. O Major Olímpio. Major Olímpio foi um dos caras que começou na polícia a falar de política, porque a gente tem que estar representado, porque a gente tem que ter pessoas nossas lá, e ele tomou muita porrada, né? Os comandantes não entendiam isso. O bicho morreu brigando, né? Morreu do jeito que ele era mesmo, brigando. Então, pega o Major Olímpio, manda para não sei aonde, manda para Prudente, manda para Ribeirão, manda para Bragança. Você votou nele. Um excelente cara. Para quem conheceu o Major Olímpio, de fato, ele teve lá deu um momento de choque lá com a família Bolsonaro, mas eu não tinha dúvida nenhuma que ele estava junto. Isso é política, bicho. Foi política. Isso é coisa da política. Foi uma situação política e que eu não tenho dúvida que em algum momento eles iam se entender. Eles iam ajustar isso. Então teve o Major Olímpio, isso aí foi 2002. Estou falando exatamente de uma data 2002. Então, Major Olímpio para estadual e um amigo meu de turma, né, que é hoje, né, o Capitão Augusto, que hoje é deputado federal também. Então, eles foram 2 referências que a gente não falava de política, de repente os caras se colocar, não, eu vou ser candidato. E começaram mais ou menos a fazer essa caminhada, né? Numa eleição, na outra eleição, não conseguia, até o Major Olímpio ser eleito, né, ele foi eleito deputado estadual, e depois, né, de um bom tempo foi eleito também o Augusto. E o que a gente percebeu foi exatamente isso. A gente tinha necessidade de ter representante. Representante aonde? Em todas as casas que você puder. Então, ter policial militar, o policial militar se apresentar para a sociedade e colocar o nome dele para a sociedade analisar e falar, você tem aqui uma pessoa
que tem a formação militar. Passar no julgamento das urnas ali. Exatamente. Né? Então a gente está apresentando o nome aqui para vocês poderem analisar. Então, para mim, esse batismo aconteceu em 2008. Né? Foi um momento ali conversando com muita gente, bastante pessoas falando, pô, legal, ô Jaime, vai lá que eu acho que vai ser legal, acho que você tem esse perfil. Né? Então a gente lançou mais ou menos o nome, as pessoas falam, pô, vai lá, tenta lá. Foi 2008. Né? E eu cometi um erro, aí eu falo para todo mundo, né, aqueles que querem pensar, eu falei para todo mundo que ia ser candidato, menos para minha esposa. Então, Douglas, você imagina o que foi, porque eu estava já saindo o candidato e aí depois eu fui sentar com a minha esposa, coisa de recruta, né? Na PM a gente fala, é coisa de recruta, cara que não sabe o que está fazendo. Depois eu fui falar com ela, mas foi assim, acho que uns 10 anos para ela me perdoar. Não, né? Até chegar. Até porque você fala assim, pô, é uma decisão importante da sua vida e você tomou sozinho. Exatamente, você matou. E o moleque tem um sentimento assim que ela fica... É exatamente isso, a decisão importante da família que envolve todo mundo e você fala por depois, né, de todo mundo. E a minha esposa é muito conhecida na polícia, conheci um monte de gente. Sua esposa também é polícia? Também. Polícia hoje também já na reserva, já aposentada. E aí, 2008 foi uma experiência muito boa, onde eu aprendi, né? Eu fui candidato a vereador aqui em Campinas, aprendi muita coisa, a gente acabou até tendo algumas referências, sendo referência também. Então, muita gente ali, o Jaime não sei o quê, pô, o Jaime não sei o quê, conhece fulano, conhece ciclano, conhece, né, vai sair de novo. Então, fui caminhando. 2012, eu não estava em Campinas, 2012 eu estava trabalhando em Mogi Guaçu, e aí eu lembro que o comandante da época até me perguntou, você vai ser candidato de novo? Se você for candidato, não vou nem chamar você de volta para Campinas. Eu falei, coronel, fica tranquilo que eu vou trabalhar, e eu vim para trabalhar na região central. E aí foi uma escola também, trabalhar na região central, aprendi muita coisa. E quando foi 2015 para 2016, a ideia, Duca, era eu ser candidato. Então, falei, 2015, estou preparado, estou bem. Né? Agora vai. E aí, mais uma vez, eu falo que Deus faz alguns planos que não é o que a gente geralmente quer. Puxou puxei sua cordinha ali. Ele puxou, né, a cordinha e falou não, por vários fatores, né, vários fatos que aconteceram. E eu falei, pô, não vai ser agora. Mas eu não posso ficar parado, não posso ficar aqui olhando e deixando as coisas acontecerem. Então eu falei, eu vou apoiar um candidato. E era o Santini. O Santini, a gente já tinha conversado sobre vários assuntos. Rota também, não foi? O Santini tem a história dele na rota, né? Tem aqui no BAEP, Força Tática aqui também. E aí quando chegou em 2016, né? Logo no comecinho, em janeiro, a gente conversou, sentamos lá, né? Eu lembro até hoje no Café Regina, batemos um papo, falamos muitas coisas. Falei, Santini, eu vou te apoiar, eu vou estar junto com você do início ao final. Vamos fazer essa campanha junto. O que eu teria de capital político, né? Que você carrega um capital, né? Sim. Pessoas que vão, pô, Jaime, aí, vamos ser candidatos, vamos não sei o quê. Todo esse povo todo, eu falei, vou passar pro Santini. O Santini já tinha a parcela dele, deu muito resultado, porque somou o que eu tinha com o que o Santini A mais B ali, pô, exatamente, vambora. A mais B somou, né? Deu uma soma muito boa, ele foi eleito. Eu trabalhei com ele durante, né, pelo menos um ano e meio como chefe de gabinete, fui assessor dele. Em 2000, isso aí começou em 2017, a legislatura de 2017. Então eu trabalhei com ele até 2018, onde eu fui candidato a deputado estadual. Então eu saí para deputado estadual. Exatamente, eu saí do gabinete e fui ser candidato a deputado estadual. Nessa de ser candidato a deputado estadual, tive uma votação razoável para a primeira votação, ali, né? Foram quase 28 mil votos. Da decepção, pai de ser entre uma mãe falei da vida, né, mano? Merda, né? Aquele momento ali, não, né? E falar pra você, eu sou culpado nessa porcaria também. Você é culpado? Porra, você ajudou? Na época, cara, eu acreditava que o MBL era uma molecada que ia fazer uma revolução. Mas muita gente, né, Duca? Pô, enganaram bem. E, assim, cara, o que é decepção pra mim? Demais. Mamãe falei, foi puta decepção demais. Pra mim. Saiu pela porta do fundo. Mano, não tinha maturidade. Maturidade foi zero. Faltava maturidade política. Eu falei isso pro Paulo aqui quando ele tava aqui. Eu falei, cara, faltou maturidade política no MBL. Faltou, maturidade de homem, um negócio de... É coisa de homem mesmo, né? De se comprometer, firmei aqui com você, eu vou me comprometer e tal. Eu esperei muita coisa dos caras e aí, tá aí. Mas, Duca, não foi só você, foi um monte de gente. Então, naquele movimento que houve, né, das manifestações, né, surgiu um monte, né, vem pra rua, o MBL, né, e muita gente ali falando, esses caras não sei o quê, vamos atrás que esses caras vão ser... Pô, não foi, é tentativa e erro. Eu digo que a gente na política, e se você for ver, né, então a gente pega a época do regime militar, muitos falam, não era democracia, não sei o quê, a gente pode até entrar depois nessa discussão, né, não era exatamente uma democracia porque não tinha todos os elementos ali, mas você vivia a sua vida.
Depois que, né, teve a mudança, né, e aí todos falam, né, que é a redemocratização, você tem uma mudança, né, na política. Mas a política é muito nova. E que é exatamente isso, você já matou, eu ia falar isso. É uma política nova de alguns anos, então comparar o Brasil com os Estados Unidos, não tem comparação, é incomparável. Né? Eles têm mais de 200 anos, a gente está aqui, né, naquela caminhada ainda, sofrendo um pouquinho, né, tendo algum abalo, e a gente está nesse período. Né? Então, o tamanho da Constituição dos caras e o tamanho da nossa. Não, a nossa Constituição é enorme, toda hora remendada. De remendos, né, meu? Né, tira, coloca, põe, a deles ficou enxuta e do jeitinho que está, ela permanece. E tudo isso, né, que eu estou falando, a gente está falando de política, né, desencadeou em 2018 com essa campanha, e depois 2020, né? 2020 aí, depois o Santini não tinha mais interesse, então como eu ajudei ele em 2016, ele acabou me ajudando em 2020 e acabou dando certo. Você foi eleito com 2.600 votos, acho que o 25º ou 26º? 25º ou 26º. Mas foi uma eleição... Foi surpresa pro seu, você esperava, cara? Não, como é que você tá? Foi uma eleição muito estranha. Né? E aqui muita gente não consegue... Ah, não, foi eleito. Não, beleza, fomos eleitos. Mas foi uma votação muito estranha. Por quê? A gente tinha ali, todo mundo trabalha, né, com as suas estimativas ali de voto. Né? E essa eleição derrubou muita gente. A gente chama de votos válidos. Né? O que são os votos válidos? São os votos que você, né, que está em casa, você coloca lá o nome do seu candidato, né, digita lá o nome do seu candidato, esse é o chamado voto nominal. E tem um outro voto que é o voto de legenda. Ah, eu não quero votar em ninguém, mas eu quero votar no partido X. Vamos votar no 38. Esse partido, esse número não tem, mas... Aliança, né? Eu tô usando por causa disso. Exatamente. Vou votar no 38. Você vota na legenda. Soma todos esses votos, é o chamado voto válido. Esses votos válidos é que vão, na verdade, ajudar na composição, no caso ali da Câmara Municipal. Então você vai pegar e quem tem o voto não é exatamente o candidato, é o partido. Né? E o partido vai pegar o mais votado de todos. Ó, tem 2 vagas, então vamos pegar os 2 mais votados e colocar ele para ser, né, para ser o vereador. Então essa é a questão do voto proporcional, né, com o conceito eleitoral. Eu estou falando aqui de uma forma bem mais simples. E essa eleição foi muito estranha, porque a gente tinha aqui em Campinas, né, a tendência sempre a aumentar. Então, 550 mil votos válidos. Pô, essa de 2020 foi 400 e... Se eu não estou enganado, 440, alguma coisa assim. Diminuiu, a gente estava na pandemia. Tinha gente que não queria ir votar. Tinha gente que não queria nem fazer campanha. E aí, na hora do vamos ver, pô, todo mundo teve uma redução da sua votação, com exceção de alguns, né? Então, por exemplo, a Mariana Conte foi a mais votada da cidade. 10 mil e pouco. 10 mil. O Igor, né, que é uma pessoa que a gente, né, preza, que tenha muito sucesso aí na carreira dele, teve 7 mil votos. Teve casos assim, mas a maioria teve uma votação, a gente fazia, eu acho que uns 12 anos, que não tinha votação abaixo de 2 mil votos. 2 mil votos, pô, foram pelo menos, acho que 2 vereadores tiveram menos de 2 mil votos. Mas por quê? Foi algo proporcional. Sim. Né? Foi dividido, diminuiu, porque muitas pessoas não foram votar, teve uma abstenção absurda, enorme, né? Pessoas que não foram. Com isso, a votação foi mais baixa. Então, quando eu fui eleito, e até engraçado, Lucas, se puder contar esse fato aí, né? Foi muito estranho, porque eu estava muito tranquilo. Sinceramente, eu estava tranquilo. Terminou o dia da votação, pô, legal, não sei o quê, parabéns, tá tudo bem. Né, eu estava rodando escolas, conversando com pessoas, né, falando com um monte de gente. E aí, quando foi mais ou menos umas 5 e pouco da tarde, reúne o pessoal, vai pro comitê, né, ver como é que vai fazer, quem vai conversar, e vamos esperar o resultado. Vamos esperar lá passar, né, os resultados. Você pode acompanhar no aplicativo do TSE, né? Ou você pode ver por alguma empresa, né, de mídia, né? Que seja, não vou fazer propaganda aqui, mas alguma empresa de mídia. E aí, estamos acompanhando, pô, minha votação, não sei o quê, daqui a pouco trava tudo. Parou tudo, eu não sei que horas que foi, mas acho que foi umas 19 horas. Uhum. Parou tudo. Pô, e a votação? Não, estava parado. E aí, cada um olha pro outro, e aí, o que a gente faz? Aí o povo, não, isso aí não sei o quê, é a urna. Aqueles papos, né, que eu sei que
é natural, né? Porque a urna não sei o quê, porque a urna não sei o que lá. Eu tenho medo quando a teoria da conspiração começa a virar realidade. Exatamente. Esse é outro caso. Vamos deixar na teoria da conspiração por enquanto. Essas teorias é complicado quando a gente vê elementos que estão mostrando que tá chegando. E aí, chegou um determinado momento, conversei com mais um pessoal, voltei de novo no comitê, era mais ou menos 10 horas. No dia seguinte, eu tinha marcado uma viagem, né? A gente ia viajar para Foz do Iguaçu, minha esposa pegou lá, nem tinha avisado direito, falou, pô, mas no dia seguinte eu vou... Tá bom, vou viajar. Eu falei, eu vou para casa. Eu tava tranquilo. Falei, Val, eu vou para casa. Aí cheguei mais ou menos umas 11, 10 e pouco em casa, arrumei as coisas que tinha que arrumar e fui dormir. Né? Mais ou menos, eu acho que era meia-noite e pouquinho, alguém manda mensagem, parabéns, você está eleito, não sei o quê. Eu falei, vamos dar uma olhada, o que está acontecendo aqui? Aí eu olho lá, não sei se você lembra disso, né? Tinha parado. Sim. E atualizaram, jogaram o resultado já pronto. E eu estava dentre os eleitos, né? O meu partido tinha conseguido o número mínimo de cadeiras. Aí tem o Nantes, né? Que foi o segundo colocado, que se a gente tivesse um pouquinho mais, né? A gente não pode... O C, né? O C é muito complicado. O partido foi mais ou menos, a gente tinha uma expectativa maior. E aí, com essa votação que eu tive, né? Somando todos os candidatos, a gente conseguiu a cadeira, né? Então, foi um negócio assim que não foi legal. Foi muito estranho. Mas aconteceu. Mas você tá lá. Estamos lá. Estamos fazendo o nosso mandato lá. E hoje, como vereador de Campinas, como que você tem a visão de Campinas? Vamos falar aí de turismo, vamos falar de educação, vamos falar de saúde, tá? E vamos falar da segurança pública de Campinas. Você é especialista em segurança pública, né? Sim. Pô, são áreas críticas. Sim. Eu, particularmente, eu acho que o Estado tem que tomar conta de educação, saúde, segurança pública e transporte público. Eu nem coloquei o transporte aqui. Sim. Tá? Mas sim, são os quatro pilares do Estado. Pra mim tinha que ser só isso daqui e pronto, acabou. Né? O resto é tudo, privado. Você tem razão. Né? Concordo. Como é que você vê a parte da educação hoje em Campinas? Educação. Né? Educação, sempre que eu me entendi como gente, lembro da minha madrinha falando, você tem que estudar. Aquela coisa, né, que a gente escutava. Você tem que estudar para ser alguém na vida. E é verdade. Eu na verdade, eu só fui entender. Vai para a escola estadual, estuda lá, não sei o quê. Né? Tá bom, estudei. Tá legal? Não tá. Quando caiu minha ficha lá na escola preparatória, falou, você vai ter que estudar, mas vai ter que estudar muito. Aí eu entendi, a educação realmente ela muda a vida da pessoa. Então, o sentimento que eu tenho com relação à educação, Duca, é exatamente esse. A educação, ela muda e transforma a vida das pessoas. Mas você foi acusado de perseguir uma escola aí. Isso. E aí? O que foi essa? Por isso que eu tô perguntando educação em Campinas. Por quê? Porque, te acusaram de perseguição, que eu não sei o que tem. Sim. Vereador reacionário aí. Sim. Que história foi? Você estava buscando alguma coisa de melhoria nessa escola? Sim. E é interessante, né? Porque são focos diferentes, né? Então, a importância que eu dou para a educação é máxima. Eu dou a importância máxima para a educação dentro do mandato hoje que eu estou como vereador, porque isso é fundamental. Você muda a vida das pessoas. Uma pessoa que é pobre, que não tem condições, que passou por dificuldade na vida, ela pode, através da educação, de uma boa educação, ela pode ser, sim, uma pessoa de bem, um empresário, um médico, um militar, um político. Ele pode ser o que ele quiser. A educação tem essa possibilidade. E aí, quando você faz esse questionamento, né, que teve esse problema no começo do ano, esse ano, na verdade, a gente verificou o seguinte. Uma determinada escola, uma boa escola até, estava lá fazendo as suas atividades e, de repente, né, um pai manda uma mensagem para mim. Na escola tal, fizeram uma filmagem, fizeram uma foto e na escadaria da escola está escrito lá fora Bolsonaro. Eu falei, mas não deve ser. Isso aí foi no final do ano. Isso aí foi no final do ano. São ambientes diferentes. Falei, não é possível que dentro da escola, ou não deveria ser, né, no ambiente escolar, ter esse tipo de manifestação política. Isso é política. Aí isso foi no final do ano. A gente pegou, montamos lá um documento, esse documento acabou nem indo para frente. Quando foi em janeiro ou fevereiro, acho que foi em fevereiro, na mesma escola, um outro pai manda, numa atividade da sala de aula, a professora colocou lá um desenho, que era um desenho lá, né, muito mal feito do Bolsonaro, falando que ele era negacionista. E como atividade dentro da escola. Aí eu falei, não é possível.
Aí eu conversei com o pessoal do gabinete, né? Tem o doutor Hércules lá com a gente, tem o capitão Ortega. Falei, moçada, o que está acontecendo? E aí a gente foi comparar, pô, a mesma escola. Uma coisa em dezembro falando fora Bolsonaro, o outro aqui falando de questão de negacionista para discutir na sala de aula com criança de 9 anos. Meu, não está certo isso. Aí a gente tem um instrumento dentro da Câmara, né, do mandato, que é requerimento de informações. Então a gente faz uma pasta amarela, você coloca lá uma série de perguntas ou questionamentos, ou eu quero saber do prefeito o que está acontecendo de tal área. E a gente fez isso com relação a essa escola. Colocamos lá uma série de itens para explicar por que estava com essa atividade. E a galera só gritando já. Aí gerou uma grita, o pessoal, e aí é coisa ideológica. Depois eu fui conversar com, né, o coordenador do NAED, né, o diretor do NAED, que é o que é responsável. A gente conversou de uma forma muito, muito amistosa, mas eu sei que tem uma questão ideológica envolvida com isso. E eu não culpo quem está lá como professor, porque ele acredita nisso. Só que, na verdade, eu quero também falar para você, do mesmo jeito que você acredita, né, que você está fazendo algo lindo e maravilhoso pela vida das pessoas, falando de qualquer doutrina de esquerda, ou qualquer doutrina que seja, sei lá qual, na verdade, eu tenho entendimento que é o seguinte, não é para fazer nem para A e nem para B. Não é para chegar lá, um professor de direita escrever lá na escadaria, fora Lula, Lula vagabundo. Não é para escrever. Não é aquele ambiente escolar que tem que ter esse tipo de discussão. Não é para ele chegar também numa atividade profissional, uma atividade didática, e colocar lá, porque o Lula roubou não sei quanto, porque o Lula vai... Não, escola é lugar de ensinar português, matemática, exatamente, geografia, exatamente. Não é local de fazer doutrinação ou apologia política. Você tem que ensinar a pessoa a pensar para ela escolher que caminho que ela vai seguir. Duca, exatamente. A pessoa tem que ser livre para escolher. Você ensina a pensar. Ó, tá aqui, o pensamento tá aqui. Pensa, ó. E você vai, você escolhe. Você vai para A, você vai para B, né? Exatamente. É essa base que eu penso, né, o que você acabou de falar. Você transforma aquele jovem, né, em um cidadão e ele vai decidir. Ele vai querer ser A ou querer ser B. Mas você vai dar todas as ferramentas para ele, todas. Você vai discutir o que é de esquerda, vai discutir o que ele quer do que é de direita, vai discutir o que é nazismo, o que é fascismo. Sei lá, vai discutir um monte de coisa. Aí ele vai olhar e vai falar, pô, eu gostei mais dessa, eu vou seguir essa linha. Tá bom, beleza, tranquilo, segue a sua vida. Mas não doutrinar. Não fazer algo que é direcionado, com foco, de bater sempre a mesma tecla e falar isso é bom, 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 e o outro é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E o que está acontecendo muito hoje nas escolas é exatamente isso. Alguém vai me falar assim, não existe doutrinação ideológica dentro da escola. Me desculpe, mas existe. E não é em Campinas. É no estado de São Paulo, é no Brasil inteiro. As faculdades, quando a gente chega numa faculdade, a gente tem que... Os meninos do MBL vieram aqui no Unicamp, foram botados pra fora na base da porrada. Sim, quase, bicho. sim. E é negócio não deixaram nem falar. E é negócio que a gente tá falando hoje de polarização e que não sei o quê. Polarização é algo normal na vida das pessoas. Você vai gostar do Corinthians, outro vai gostar do Palmeiras. Né? Você não tem ali que ficar assim, não, porque eu não gosto, eu não vou falar mal do time dele. Não, meu, você vai tirar barato, você vai falar alguma coisa, você vai fazer uma piada. A vida sempre foi assim. Começa na energia que entra na sua casa. Um polo positivo e um polo negativo, né? Exatamente. Vai ter, né? Os contrários, vai ter os opostos. Sempre tem. Mas você precisa saber qual a reação que você vai ter. Não, limite da civilidade, pô. Limite da civilidade. Eu não posso chegar... civilidade sempre. Exatamente. Eu não posso chegar lá na Câmara Municipal, que lá eu sou colocado como bolsonarista, e na verdade até esclareço para vocês que eu sou um cara conservador, que envolve muito mais do que isso. Ser bolsonarista, você pode me colocar como bolsonarista? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu sou conservador, né, que é muito maior, né, muito mais complexo. Então o que eu penso hoje, né até para entrar nessa seara, ser conservador é o seguinte, eu defendo ideias, valores e princípios. É o Bolsonaro hoje? Tá bom, é o Bolsonaro hoje. Bolsonaro pisou na bola, Bolsonaro escândalo de corrupção, o cara mudou totalmente os critérios. Meu irmão, porrada no Bolsonaro, e ele sabe disso, né? Ele também fala sobre isso. Porrada no Bolsonaro e tira o cara do cargo. Acabou. Mas hoje não é o que está acontecendo. Então, dentro dos princípios, valores e ideais que eu tenho, hoje o que mais está próximo do que eu acredito é o governo Bolsonaro. Então, por isso que eu apoio. Então, dentro da Câmara, eu não posso... eu sou conhecido como bolsonarista, então pode manter assim, não tem problema.
Mas eu sempre insisto, né? Eu sou conservador. Mas, ao mesmo tempo, é o que você acabou de falar. Lá na Câmara Municipal, a gente tem os nossos embates, cada um tem as suas ideias, tem as suas crenças, né? Cada um acredita, né, naquilo. Mas eu não posso chegar lá e... eu não gostei do que o Paulo Búfalo falou e vou lá e dou um soco no meio da cara dele. Mas é isso daí, cara. Você tem... A política é pragmática. Eu tava falando com o Paulo Gaspar. É pragmática, você tem a política e você tem as paixões. A ideologia ali. Você tem que separar isso daí. Tem que separar. Você tem que fazer porque, essa separação. Pô, as paixões ficam na rua, pô, lá dentro do gabinete, lá dentro da Câmara, pô, é política, cara. As paixões deixa pra... Pô, todo mundo joga pra torcida e deixa a torcida fica com as paixões. Você não pode ser desse jeito, certo? Ou errado? Você está certo. E eu fico louco, porque o nosso país tem umas coisas assim, não é o nosso país somente, né, mas tem outros. Vou colocar e trazer um pouquinho para ficar mais fácil o pessoal entender. Vamos pegar duas torcidas, Corinthians e Palmeiras. Traz daqui, vamos pegar Ponte Guarani. Ponte Guarani, pronto. Pegou, o bicho pegou. Você já foi com a cavalaria na Princesa do Oeste lá, né? Já trabalhei muito derby. Já fiquei naquela zona da faixa de Gaza, né, que é ali entre os dois estádios, tentando proteger o pessoal do Pão de Açúcar. Já aconteceu de tudo, né? Então tem bastante história para contar sobre isso. Mas vamos pegar essas duas torcidas, né? Ou cada uma, né? Pega Guarani e Ponte, você que está em Campinas, pega Corinthians e Palmeiras, né? Você que está vendo a gente no Brasil e no estado. Você fala assim, por que eu não posso, no jogo do Corinthians, levar um amigo meu, irmão meu, que é palmeirense, sentar junto com ele aqui, né? A gente conversar, trocar ideia. Pô, você viu a jogada tal, eu tiro o barato dele, conversa e não sei o quê. Pô, o cara é meu amigo, o cara é meu irmão, tá há tanto tempo junto que a gente se conhece, família. Você pode ir no camarote, na numerada, na geral você não pode. Então você não pode. Olha que loucura. Isso tem um aspecto no Brasil, eu já fui para outros países, que o cara senta junto. O cara do, né, futebol americano que eu gosto, sim, né? Pô, o cara do hoje não é mais, né? Mas o do Dolphins, né? Senta do lado do cara do 49ers. Os caras sentam junto, conversam, família, da mesma família, e tem uma convivência legal. Um de repente pode ser republicano, o outro pode ser democrata, mas naquela hora discute, fala do jogo. Aqui no Brasil, a gente já começa com isso. E ficou pior, né? Ficou pior porque hoje, nos estádios, não, é torcida única. Nem entra mais. E pior é isso, pior é as torcidas antifascistas agora que tem, né? Exatamente. A torcida virou política. Trazendo para o esporte uma questão meramente política. E isso é proposital, viu? Isso é ruim. Duca, isso é proposital. Isso é ruim. É proposital para que fique nesse ânimo, essa loucura, esse ódio, né? E a gente vê de um lado, não, porque é o discurso de ódio. Porque nós somos amor. Aqueles que pregam o ódio são os mesmos que estão falando de amor. É um negócio doido, porque na cabeça do povo, em geral, a pessoa se confunde. Fala, eu não sei mais como definir ali. Eu tô falando alguma coisa de ódio, eu não tô... eu tô tentando ser o cara você vê do bem. O recente aí agora, o descondenado aí, né? Sim. O descondenado, foi lá e elogiou o Maninho. Porque o cara me defendeu. E o que aconteceu... acabou com a vida do maluco. Exatamente. Jogou o cara no caminhão lá, bateu a cabeça, exatamente, traumatismo craniano. O cara morreu agora em dezembro aí. Sim. O rapaz... O cara ficou com sequela. E o Lula foi agradecer porque o cara defendeu. Exatamente. Era barbárie. É exatamente isso. Aí o caso de Foz do Iguaçu... E aí depois vai e fala aqui, os caras, que a direita fala de ódio, e eu falo de amor. Caraca, mano, você defendeu uma tentativa de assassinato, velho. Exatamente. Tentativa de homicídio ali. Você fala, cara, não. O que tá acontecendo? A cabeça é pra ficar xarope. Sinal trocado, velho? Sinal trocado, mais exatamente. Mais é menos, menos é mais, multiplicação e divisão é multiplicação. Sinal trocado, bicho. Duca, isso tudo que tá acontecendo no país é um processo que já vem de anos. E isso aí é direcionado. Isso aí tem um controle, tem um porquê. É para deixar o povo, eu estou falando de forma simples, é para deixar o povo xarope. Para você perder as suas referências, para você perder os seus valores, para você perder os seus princípios, para você ficar assim, tá bom, então tá tudo válido, não sei o quê, é o politicamente correto. Essas coisas que acontecem que você fala, tem alguma coisa errada. Mas você não sabe o quê. As pessoas não entendem que ela tem que julgar aquela situação. Exatamente. Ela tem que parar, ela tem que fazer uma análise fria daquilo que está acontecendo ali, e entender que, peraí, com paixões isso daqui não vai. Você tem que ser pragmático aqui. Você tem que ser cético. Você não pode ser, puxar pra lá, puxar... Não, vamos olhar com calma nisso daqui. E as pessoas não estão fazendo isso. E aí estão soltando lá,
caso do assassinato lá do Poço, 2 caras trocou tiro lá em Foz do Iguaçu. Lá, negócio de xarope. Louco. E fala que é briga política, você fala assim, caraca. Não, misturou tudo, né? Jogou para um campo... Pô, bebida alcoólica, arma, paixões políticas. E aí você fala, caraca, mano, o que aconteceu esse negócio aí? E aí já começa a falar, você viu que já deram uma abafada, já não estão falando mais. Sim, mas vão trabalhar, você pode ter certeza que a esquerda vai trabalhar mais nisso, porque é o mote deles, é o que eles entendem como certo, né? E eles vão trabalhar nesse sentido de tentar sempre politizar. Estão sempre procurando outra Marielle. Exatamente. Sempre eu não entendo pegar. por que os caras não falam assim, pô, não fica brigando por quem matou o Toninho, quem matou o Celso Daniel. Mas agora fica lá, quem matou a Marielle, quem matou a Marielle, pô, quem matou a Marielle, quem matou o Toninho, quem matou o Celso Daniel. Eles precisam, a esquerda precisa sempre encontrar um mártir, encontrar uma bandeira. Mas já tem, pô, tá o Toninho e o Celso Daniel, por que não vai procurar pra chegar? Não vai porque tem os interesses políticos, né? De como foi, de como aconteceu. As 2 mortes aí são totalmente não, né? São totalmente ligadas a uma questão política, né? Quem quisesse investigar a fundo ia achar, né, várias questões políticas. E eu gostei do que você comentou também, né? Tudo isso que está acontecendo, né? Que vamos de novo falar da polarização, esses negócios. Por que eu falo dessa questão de polarização? Muitos colocam como se tivesse medo. Não é para ter medo. A gente falou sobre isso, né? Você vai ter lá, chegando a energia, o positivo e o negativo, você vai ter sempre, né, alguém de branco, outro de preto. A polarização faz parte da vida do ser humano. O que não é correto, e é o que você está falando, da questão de civilidade. Qual é o meu limite? Qual é o meu ponto, né, que eu tenho que chegar e falar, para. Civilidade. E aí, nesse momento, a gente percebe que exatamente existe pessoas que vêm constantemente tirando limites. Então, hoje a gente vê uma juventude, eu sou uma geração, né, que veio num período que, o professor falava comigo, eu baixava a cabeça, o professor pedindo, pelo amor de Deus, para não escrever nada no caderno, para minha madeira não saber que eu ia tomar um couro. E eu ia tomar, e sabendo que eu ia tomar, e o professor estava certo, né? Então, respeitava os mais velhos, respeitava as autoridades. Então, falava de polícia, minha madrinha ensinava, você vai respeitar. Mas você vai respeitar. E aí eu não estou entrando aqui nem na questão aqui, se você quiser a gente pode comentar um pouquinho, né? E a minha madrinha, eu lembro da gente falar, não, você é preto, você toma cuidado. Mas cuidado no seguinte sentido, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Não dê motivo para que os outros, né, suspeitem de você ou tenham uma visão errada de você. Você falou uma coisa aqui agora. Você viu que de tudo que a gente conversou, desde a hora que você chegou aqui, eu não perguntei nada de cor de pele, né? Exatamente. Cara, isso não me interessa. Sabe por quê? Porque somos todos seres humanos. Né? Duca, agradeço até de você falar isso. É exatamente isso. Você trouxe essa situação aqui. Eu coloquei. Sim, mas foi uma coisa que eu não perguntei em momento nenhum, cara. Sim. Porque, cara, eu acredito que... eu falei de civilidade. Cara, somos humanos. Nós somos pessoas, bicho. E, cara, quando a gente consegue entender que, a pior parte da vida é quando você fica no velório de um amigo e você sabe que o seu vai chegar um dia, você fala, cara, a gente não é nada, velho. Que fim que a gente vai ter, né? E aí, esses dias eu brinquei com o Gabriel, falei que a gente é um pedaço de carne falante, né, Gabriel? Cara, a gente é um pedaço de carne que fala, meu. De repente, né? Daqui a pouco você vai apaga tudo. Se eu pudesse, cara, igual uma peça de colchão mole ali. Sim. Vai poder ser igual. Sim. Não tenha dúvida. E aí, todo mundo vem com essas paixões assim, eu falo, cara... E mais uma vez, eu falo que isso tudo é orquestrado, tudo isso é direcionado. Até essa questão, né, a gente acabou entrando aqui, e eu falo, né, eu gosto muito de Martin Luther King, né? Então, tem várias pessoas, mas Martin Luther King é um cara que eu admiro, né, por tudo que ele fez, mas ele, em nenhum momento, você está falando da civilidade, ele sempre falava do seguinte, extremamente, tem livros dele que falam muito da questão dele, brigando pelos direitos civis americanos, e que tinha que ter alguma briga. E sem porrada. E a briga não era, exatamente, a briga não era na porrada. Era no diálogo. Era no diálogo, era no convencimento, na argumentação, na fundamentação. E ele falava uma coisa, né, que ele queria, né, e isso é a base, essa é a base, e que hoje todos os negros americanos, todos não, uma parte aí que está com a ideologia dos negros americanos aqui no Brasil, eles esqueceram dessa essência, que é a essência que ele falava o seguinte, eu quero que as minhas filhas, né, não sejam julgadas pela cor, mas pelo caráter.
E essa é a base. Quando você falou, né, ter amigos, eu tenho esse negócio que fica falando, eu nem gosto de usar essa palavra, né, racismo, porque hoje ela é uma palavra que foi sequestrada pela esquerda e virou uma bandeira ideológica, política, de militância e principalmente de manipulação. Então eu não uso essa palavra. Eu uso que no Brasil tem preconceito, tem discriminação. Tem. Isso é fato e eu sou testemunha disso. Tem preconceito com o pobre, tem preconceito de todas, de um monte de coisa. Mas isso não me dá direito de, em algum momento da minha vida, falar, eu vou ser agora, eu quero eles falam o termo, eu até esqueci o termo agora. Eu quero ressarcimento disso, eu quero brigar por isso, ou eu quero transformar essa minha angústia em ódio, alguma coisa nesse sentido. Eu falo sempre que as minhas filhas. Dívida cultural, dívida histórica, não é? É dívida. Eles falam da dívida, né? Eles têm um termo lá que eles usam, né? De falar que tem que resgatar, né? E não sei o quê. Eu falo para as meninas o seguinte: meninas, vocês nasceram nessa família que vocês estão, mas o que tem que ser o ponto principal na vida é o caráter. Vocês têm que ter caráter. E esse caráter, muitas pessoas vão estar analisando diariamente. E nunca, em nenhum momento da minha infância, eu brinco o seguinte, né, que a gente, né, em casa, né, a gente tem, o pastor falou disso, eu achei muito legal, que a gente também faz em casa. O nosso bullying começa em casa. Por que o bullying começa em casa? Porque eu tiro barato das meninas, as meninas tiram barato de mim, tiro da minha esposa. Pô, a gente bate papo, assim, brincando. Pô, Não, hoje é pior. Cria casca. E hoje é pior. Você faz isso também? E eu gravo os bullying que eu faço. Você faz? Gabriel veio hoje de manhã, né? Ontem à noite eu peguei um cotonete, passei na Nutella aqui assim, né? Fui no banheiro, aí eu botei o celular pra filmar e chamei minha filha, né? Aí tá eu lá passando. Filha, olha aqui. Nossa, Ana, isso aqui sou eu depois. Credo, pai! Você fez o pior, você não... Credo, pai! Isso é Nutella, né, pai? Não, eu faço bullying em casa. Não, mas por que isso? Porque, na verdade, eu não quero que as minhas filhas sofram. Não quero que elas... Mas eu também tenho que mostrar para elas que a sociedade não vai ser boazinha. Não. A sociedade não vai ser, que maravilha, o politicamente correto aí, eu não posso nem vai falar a sua cor. Né? Exatamente, a sociedade vai ser dura. E você tem que ter qual reação? Aí que está a diferença. Qual reação que a gente tem que ter? Se eu tiver uma reação ali de me escandalizar e revoltar com a vida e ficar... não sei a postura que você tem porque o problema. Exatamente, porque eu sou negro, porque não sei o quê, porque não me deram oportunidade, porque eu sofri na vida. Meu irmão, eu também tive... Alguém olha pra mim assim e fala que eu sou japonês. Acha que eu tive alguma coisa de facilidade na vida? A reação que eu tive é que foi diferente. Lá atrás, quando a minha madrinha, né, me criou, eu tive muito claramente uma coisa que ela falou pra mim. Jaime, sempre seja humilde e respeite as pessoas. Seja humilde e respeite as pessoas. E eu fui criado dessa forma. Então, em várias situações aconteceram coisas na minha vida, Duca, em que eu tive que ser realmente uma pessoa dura, né, que eu absorvi ali, mas a reação que eu tive não foi uma reação assim de... eu tive momentos ali de raiva, de falar, por que eu sou assim, por que eu nasci, e depois você passa por isso e você vê que Deus está te abençoando também em muitas outras áreas. E você consegue, com essa reação que você teve, né, falar, eu sou um cara que estou vencendo na vida. Eu estou criando ali, né, nossa, uma base familiar, um histórico familiar, cara, que eu tenho também servido de referência. Hoje eu consigo entender isso, Duca, com 53 anos, que eu também sou referência para algumas pessoas. Sim. Daquilo que eu passei, das coisas que aconteceram, que eu não fiquei me lamentando. Eu não fiquei com mimimi. Eu não fiquei chorando no canto. Eu tive esses momentos? Tive. Demorou acho que 5 minutos. Chora, enxuga a lágrima. E vamos pro combate. A realidade é outra. Vamos pro combate. Porque isso tudo, esse mimimi não vai me levar a lugar nenhum. O que me levou a algum lugar foi o estudo, com certeza. Pô, falando em te levar a lugar nenhum, cara. Fiquei sabendo que esses tempos atrás aí o Nove Dedos falou mal do Senna CBN, mano. O que você aprontou com o cara, bicho? Ô, Duca, isso aí você falou, o cara falou do Senna, mano. Isso aí, ele falou do, né, ele falou que, né, na CBN foi até interessante, né? Política, exatamente, né? Que o reacionário tá te perseguindo aí. Exatamente, né? Já vou processá-lo já, bolsonarista. Né? Mas foi legal, porque, na verdade, a gente ficou sabendo que o Lula viria em Campinas, né? Sei lá, acho que
não sei se foi mês de abril ou A maio, não lembro. escolta dele com Não livros. lembro. Da escolta com livros? Exatamente. Aquela escolta com livros e flores, né? Como é que foi a saída da escolta, né? Lá num condomínio de alto padrão, né? De Campinas. Perigosíssimo. E aí, o local ali extremamente, né, complicado, Só né? a tia do Zap protestando. Exatamente. Aí sai todo mundo armado, né? E ele vai tirar as armas aí é aquela coisa da incoerência, mas na verdade a gente sabe, né, como é que é hipocrisia pura. E aí, o que aconteceu? A gente sabia que ele vinha em Campinas, né? O cara em Campinas, o cara vai fazer palestra, ministrar aula magna, né? Como se fosse algo assim maravilhoso. Eu falei, pô, que legal, né? Eu tava conversando com um amigo até, a gente comentou, pô, que legal que ele vem, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando para ele aproveitar essa oportunidade aqui em Campinas e conhecer alguns lugares aqui da nossa região. E aí eu fiz o vídeo, essa parte acabou cortando, né? Eu falei, ó, o presidente Lula é uma pessoa dada a vícios, né? Ele tem vários vícios. O primeiro vício dele é de mentir, né? Esse vício, eu até comentei, acho que ele vai ser difícil, ele não vai conseguir mais parar, porque foi a vida inteira dele mentindo. Você como militar, você aprendeu que mentira é desvio de caráter, né? Exatamente. Mentira, exatamente. A gente fala no quartel, né? Faltar a verdade. É coisa assim que dentro do quartel, dentro da instituição militar, assim, é execrado por todos, né? Então, desse ponto. E aí eu falei, ó, ele tem outro vício que é o vício da bebida. Ele podia ir no Padre Haroldo para aproveitar, fazer lá uma terapia, se internar, né, para ver se ele cura esse vício dele de beber. E arrumar uma zoação no Padre Haroldo, cara. E aí eu falei do outro vício dele que é de roubar. Já que ele tem esse vício de roubar, ele podia também vir para P1, né, lá ou na Taliba Nogueira, né, que eu comentei, que é semi-aberto, né, e fica lá, né, com os presos, ver se ele melhora, né, e não rouba mais e deixa o Brasil em paz, porque ele tá querendo voltar e fazer pior, né. Ficou bravo, e aí, né, uma repercussão, um monte de gente falando, gente falou que ia me processar, gente falou que, né, ia me pegar na esquina, que eu falei mal do Lula, do endeusado que ele é pela esquerda. O povo ficou doido, mas foi muito legal, porque teve uma repercussão boa, né, até ele acabou comentando, né, então... ele talvez não conheça muitos vereadores em Campinas, mas ele ouviu falar que tem pelo menos tal você de Major ele já Jaime, sabe, já ele sabe e que não é... Mas você é polêmicozinho também, né, meu? Você pegou e sentou o pau no outro. Sentar o pau não vai ficar legal falar isso, mano. Corta essa parte aí, mano. Depois você corta. Não, mas você pegou... Você fez o comentário do Dória também, né? Pô, Duca, o Dória, né? Eu vou rapidamente para as pessoas entenderem. O Dória sair do governo, pra mim, foi libertação, velho. Pô, glória a Deus. Eu falo, né? E aí eu gosto muito do Pingo nos Is, né? Assisto sempre, né? E acho que é muito legal, né? As sacadas que eles tiveram. Acho que eu só velho que assiste Pingo nos Is, porque eu também assisto esse negócio. Não, tem mais gente. A audiência é grande e tá crescendo a cada dia. Os caras são bons. Os caras são. Você viu que na as entrevista discussões... do Tucker Carlson lá da Fox assim News? com o Bolsonaro? Sim, o Bolsonaro falou da Jovem Pan e ainda fez o merchan do Pingo nos Is lá, cara, internacional. Fez, né? Ficou internacional. Falei, pô, exatamente. Não, foi na medida, foi muito bom. E aí, né, eu acho muito legal, né, que o pessoal fala, né, que o Dória saiu da vida pública para privada. E é exatamente isso, porque o Dória, desde que ele começou, né, então o cara, ó, vamos do comecinho, né, do Dória, artista não, né, comunicador, cara de mídia, fala bem, né, é exatamente aquele cara, né, com empresário, gestão. Aí o cara, prefeito de São Paulo. Pô, vou ficar até o final do mandato. E aí ele fala, vou ficar até o final e não sei o quê. Pô, daqui a pouco, não, vou sair pro governo, me chamaram, estou recebendo um chamado para... Pô, foi eleito, quase que não é eleito, né? Foi eleito com uma margem, né, pequena, mas foi eleito. Assume, em cima de uma onda bolsonarista, porque ele foi sem vergonha de falar Bolsodória, eu sou Bolsonaro e que não sei o quê, e ele foi eleito por isso. A diferença foi tão pequena que se ele não tivesse falado isso, talvez ele não tivesse sido eleito. Ele foi eleito sim por conta do Bolsonaro. Foi eleito. O que ele fez na estratégia dele? Que eu falo que tem coisas boas do Dória e eu vou depois comentar isso. Na estratégia dele, junto com os marqueteiros, junto com os consultores políticos dele, não, vamos fazer o seguinte, vamos virar essa chave. Agora você é a oposição, você é o cara que vai ser presidente do Brasil, o Bolsonaro tá tudo errado, tudo que ele fizer, e você vai ser o cara do maior estado de São Paulo que vai construir uma nova nação. Foi muita ambição ali. Né? E aí, em 2019, ele começa a marretar, fazendo um monte de coisa, com muita ambição, com muito, né, egocentrismo,
fazendo um monte de coisa, chega a pandemia. Na pandemia ele também, não, eu sou o líder. Eu sou o cara que vai conduzir o Brasil para a libertação, vacina, isso é comigo. Meu, e você vendo a falta de caráter dele, você vendo os problemas que ele deve ter psicológico, ele deve ter muito problema psicológico, tudo isso crescendo, até chegar no momento que a população foi enxergando. Pô, o estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, você fala para todo mundo, fecha tudo e fica em casa, ele consegue. O cara tem dinheiro, o cara consegue ficar lá numa churrasqueira gourmet, artista da Globo. Meu, e as pessoas que querem trabalhar? As pessoas que precisam botar comida em casa. Precisam trabalhar. Aquele cara que, pô, que ele ganha do... como que é? Ele trabalha à noite para ganhar o do almoço, trabalha à tarde para ganhar o da janta, e assim vai. Ô, Duque, exatamente, você é empresário. Você sabe que é exatamente assim. Você deve ter trabalhado muito ali na região da 25 e da Santa Efigênia. Sim. Você vê a galera, aqueles moleques que tá com aquelas caixas daqueles boxes de TV vendendo ali. Vem cá, chefe, você precisa de alguma coisa? Pô, os caras ganham comissão ali. Cara, exatamente. Eles fazem. Eles ficam na rua ali buscando por cliente ali. Chamando gente. Então, assim, aqueles caras, eles ganham por dia, velho. Se não trabalhar, não come. Não tem por dia, né? Nem por outro dia, não tem por dia. E a gente viu situações, Duca, surreais aqui no Brasil, que foram promovidas principalmente em São Paulo. Não pode barbearia, fecha tudo. Não pode abrir o cabeleireiro. Manicure. Não pode abrir a loja. Não pode abrir não sei o quê. Não pode um monte de coisa. E aí, como é que você faz? Como é que você faz, né, para conduzir a sua vida? Ah, não, o mercado pode, que é essencial. Só faltava no mercado ele falar que não pode e deixar o povo morrer de fome. Então, como é que você faz essa roda girar, a roda da economia, se você está estagnando e parando uma série de outras atividades? Aí quando, né, abria, fechava aquele negócio todo, aí a gente percebendo, né? E aí eu não sou abençoado por nada, né? Mas a gente já conhecia um pouquinho do PSDB e conhecia um pouquinho do Dória. Você tá no PP, né? Eu tô no PP, Partido Progressista. Vamos falar, porque tem gente que escuta assim, você falou PT? Não, falei PP. PP, Partido Progressista. Tem que repetir umas 2 vezes. Mas a gente percebeu, né? Eu já tinha visto isso, mas a gente percebeu que o cara estava fazendo um jogo político. Ele, na verdade, abriu o momento assim que marca é a eleição de 2020. Tá a pandemia, aí chega em agosto, não, pode liberar. Aí outubro libera. Aí você tem que ir de máscara. Aí quando chega em novembro para dezembro, não, fecha de novo. Fecha tudo. Ridículo. Fecha tudo. Aí fecha tudo. Pô, dá de novo aquela epidemia, aquela pandemia com um monte de gente, né, com um negócio de saúde, locais lotados, gente com Covid, e você via tudo que era conduzido de uma forma extremamente política. Então, as pessoas, em determinado momento, foram percebendo que esse cara era um grande de um traidor, um enganador, um charlatão, um grande artista, né? Se ele achou que ia ser presidente, conforme ele ia fazendo algumas ações, ele na pesquisa que ele ficou, quando ele saiu, ele estava com 2%. Acho que não chegava a 2%. Tava perdendo para ele estava perdendo para a margem de erro ali. Exatamente, a margem de erro já desceu com 0. E aí, esse traidor, ele fez coisas boas. E aí eu vou falar porque eu sou um opositor aí. Não, eu sou um opositor do PSDB há muito tempo. Eu entrei na Polícia Militar em 90, em 94 fui eleito Mário Covas. O que você fala de coisa boa? Botou a câmera na polícia, você chamou? Não, eu vou explicar. Em 94, quando assumiu o Mário Covas era uma pessoa que a gente foi descobrir depois. Eu me lembro de ter votado, acho que votei nele, né? E a gente descobriu que ele odiava a Polícia Militar. Ele odiava, não é assim, não gosto. Não, ele odiava. Ao fato de chegar assim, sobrevoar um quartel e fazer um comentário com o Covas político? Porque o Mário morreu, o Bruno morreu também, né? Sim. Agora tem algum Covas na política? Tem o sobrinho dele, tem o Covas, que é vereador em São Paulo. É. E aí ele sobrevoa um quartel nosso e fala, eu gostaria de jogar uma bomba nesse quartel. E aí de lá para cá um monte de coisa aconteceu, confirmando isso, que ele não gostava da polícia. E PSDB totalmente alheio às polícias. Totalmente, arrebentou a Polícia Civil. Sim, o PSDB, você sabe disso, você convive, você sabe. Arrebentou a Polícia Civil, arrebenta a Polícia Militar,
A polícia técnico-científica, que deveria ser o nosso CSI... Foi a partir daí que foi começado a criar as guardas municipais também, para poder ajudar? Sim, hoje tem uma grande quantidade, que é a guarda, eu estava hoje, né? Até falei para você, né? Aniversário da guarda aqui em Campinas. Inclusive aniversário de Campinas também, parabéns, guarda municipal, parabéns. 248 anos de Campinas, 25 da guarda, que é um pessoal que eu respeito muito, né? E a gente sempre está trabalhando para que eles possam trabalhar também. E nesse caso, Duca, o PSDB sempre fez tudo errado. Então, Alckmin, aí eu vou contar algumas histórias. Ó. Covas não gostava da polícia, foi dando uma segurada na polícia. Alckmin entra. 2006, muita gente não lembra disso. 2006, nós tivemos aqui os atentados do PCC. Todas as cadeias, né, todos os presídios viraram, né, policiais militares mortos, bombeiro morto, guarda municipal. Mas teve papo cabuloso ou não teve essa história? Teve e dá para revelar isso. Tem alguns relatos, né, livros e também situações que mostram o seguinte: quando chegou nesse momento, né, o PCC era pequeno. O PCC começou em 93. Acho que Os caras começaram como sindicato para se ajudar mesmo ali dentro da cadeia, porque as cadeias também estavam largadas. Exatamente. Assim como a polícia estava jogada, a cadeia também estava. A cadeia também estava. E eles se uniram. Não recuperava ninguém. Eles se uniram, não recupera até hoje. E eles se uniram em torno de um ideal deles. Falou, vamos nos proteger, vamos montar uma célula aqui, vamos, né, fazer aqui com que a gente possa ter, né, algum tipo de proteção. E naquela época a cadeia virava... que juntos eles são mais fortes. Exatamente, entenderam isso. Juntos são mais fortes. A cadeia virava, acontecia um monte de coisa. E nesse momento, o Covas recebeu a informação, ó, tem um grupo que está se unindo, chama PCC, Primeiro Comando da Capital. Esse grupo está começando a ficar forte, começou lá em Tremembé, está começando a ir para outras cadeias. Não tem nada disso não. Aí o secretário de Segurança ia na onda do governador, não existe PCC, não existe nada disso. O papai foi crescendo, o Alckmin assume como governador, também nada fez, foi informado, tem um grupo crescendo. Quando chega 2006, o Alckmin é candidato a presidente. Muita gente nem lembra disso. O Alckmin era candidato a presidente. Quando, de repente, começa a explodir essas rebeliões, morte de policial, morte das forças policiais. E aí começam a descobrir que existe o PCC. O PCC já existia, estava com mais de 7 anos de criação dele. Ele estava mostrando a cara dele, a pior cara. Estava mostrando a força. E o que foi feito, Duca, o que é pior, é que, na verdade, eles não admitem isso. Se você conversar com algum cara do PSDB, um cara da SAP da época, né? A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária, ou da Segurança Pública. O PCC, né, teve reunião da cúpula do PSDB ou da Segurança conversando com os líderes do PCC? Teve ou não teve? Teve. Eu estou falando que teve. Porque teve. Os caras foram lá, conversaram, foram em Presidente Bernardes, lá na região, né, noroeste, e, segura aí, vai na boa, não sei o quê, ajuda a gente, não sei o quê, a gente concede isso, a gente faz não sei o quê. Meus amigos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tiveram concessões. De lá para cá, poucas rebeliões, ou de 10, 15 anos para cá, nenhuma rebelião acontece dentro de presídios. Muitas coisas são mantidas ali num ambiente em que só fez o PCC crescer. O PCC era aquele monstrinho pequenininho, que em 93 estava crescendo, o governador podia dar uma porrada e arrebenta com tudo, deixou crescer, Alckmin deixou crescer, o Serra deixou crescer, o Alckmin deixou crescer um pouco mais. Hoje o PCC está no Brasil como um todo, é internacional, está fora. O PCC, todos os países da América Latina, todos os países. Eles estão junto com, assim, no mesmo nível de Yakuza, de tríade chinesa, da máfia russa. Está no mesmo nível dos caras. O PCC hoje é uma estrutura das maiores, como você falou, exemplo de máfia chinesa, máfia italiana. O que você pensar, você pode colocar num padrão do PCC, porque o PCC hoje controla vários crimes, né? Eles têm relação com a maioria dos grandes crimes que acontecem no país hoje, eles têm relação. Roubo de bancos, né, como tinha antigamente, caixa eletrônico, novo cangaço aí. O roubo de transporte, né, o tráfico de drogas, não preciso nem falar, porque é a base, né, do que eles fazem. Sequestro, como tinham antigamente. Eles fazem variações, né, de alguns crimes que eles criam, né, e inventam. Mas tudo que você falar de crime tem alguma coisa do PCC ligado. O PCC hoje, ele tem... Por que a gente fala de crime organizado? Muita gente não sabe. Por que crime organizado? Fica falando sem saber. Crime organizado porque ele tem a necessidade de entrar
nas entranhas do Estado. Então ele necessita ter, dentro da estrutura do PCC, pessoas que vão ser da polícia, que foram mantidos por ele. Hoje tem várias coisas do PCC que a gente pode relatar. Então tem aquele cara que é policial, mas recebe um dinheirinho do PCC para manter ali. Juiz Vista grossa. Mantém ali um promotor, um vereador, um prefeito, não um deputado federal, um deputado estadual, um cara de uma empresa importante. Tá recebendo o dinheirinho dele. E tem outra versão hoje que eles evoluíram. O PCC é tão forte que ele evoluiu. Pega um estudante de direito, vou bancar essa faculdade sua. A gente viu isso naquele filme Infiltrado lá. Exatamente. O cara vai lá e banca o moleque dentro da polícia lá. Exatamente. Se formar. Exatamente. E o que você tem que fazer? Gerar ter lealdade pelo que a gente está fazendo. Mas o que o Dória fez de bom nisso daí, bicho? E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Eu fui lá na frente, voltei. Então, tudo isso aconteceu com o PSDB. O PSDB, então, desde 95, quando assumiu, até hoje, são 28 anos. O PSDB destruiu a segurança pública no estado de São Paulo, fez crescer o maior grupo organizado e criminoso no Brasil, fez com que o nosso estado... Eu falo que o estado de São Paulo é tão forte que é difícil você conseguir trazer o estado para baixo, mas até isso eles conseguiram. Eu não tenho dúvida que esse estado podia ser muito maior e muito mais poderoso do que nós somos, mas o governo do PSDB não permitiu. Fez aliança com tudo que poderia fazer, com uma série de coisas, para se manter no poder. A mesma característica também tem tanto do PT quanto do PSDB. Então, quando eu falo do PT e do PSDB, não, os caras são oposição. Porque lá atrás a gente tinha isso, né? E aí eu falo para você, muitos já conhecem, o Duca conhece, vá entender um pouquinho, vem do Teatro das Tesouras, do Brasil Paralelo. Você assistiu Entre Lobos? Tudo. Maravilhoso. O conteúdo deles é ótimo, né? Não, o Brasil Paralelo é um negócio assim maravilhoso. Assinar, bicho. Não, os caras são muito bons. E tem um monte de coisa. Eu estou fazendo propaganda aqui do Brasil Paralelo, O pessoal depois aí manda uma assinatura produto aqui, E o que acontece? Mostra exatamente, todo mundo achava lá atrás, em 2010, não, porque um é de direita, outro é de esquerda. O PSDB nunca foi de direita, nunca. Sempre foi de esquerda, uma esquerda fabiana, uma esquerda mais light. Social-democracia. Eu falo social-democracia. Resumiu, social-democracia. E eu falo aqui de uma forma muito bonita, romântica, Enquanto eu falo o seguinte, enquanto alguns bebem pinga, o PSDB bebe um champanhe. A diferença é essa. Mas o contexto, a ideia, tomo uísque. A ideia é basicamente a mesma. Então, eles destruíram o nosso estado de São Paulo, o Brasil, um monte de coisa. E o que eu falo do Dória? O Dória foi o cara que conseguiu arrebentar o PSDB. É por isso que eu falo que o Dória ele tem alguns méritos. Eu achei que havia uma coisa boa. Ele mostrou a podridão. Essa estrutura toda do PSDB, os caras estão perpetuando o poder há tanto tempo. E hoje o Rodrigo Garcia, que sempre foi DEM, em algum momento lá atrás, chegaram para ele, para o Dória, você vai ser presidente da República. Rodrigo Garcia, você vai ser governador do estado. Faz o seguinte, Dória, chama o Rodrigo Garcia, fala para ele vir para o PSDB e ele vai ser o seu sucessor, como governador. E você, Dória, você vai ser o cara, vai ser presidente da República. O Dória, com a arrogância, com o egocentrismo dele, atropelou, porque ele é um cara que não é confiável, mas nem num fiozinho de cabelo dele ele demonstrou isso para todo mundo. O que ele fez? Não, tá acertado, tá acordado, não sei o quê. Não cumpriu nenhum acordo, Dória. Vendeu um monte de gente durante o caminho, se voltou contra um monte de gente, até sobre o criador dele, que era o Alckmin, Se voltou contra o Alckmin, se voltou contra o Rodrigo Garcia, a cúpula do PSDB. Então, o que o Dória tem de bom é isso. Ele destruiu, Ele conseguiu destruir essa máquina, que tinha de poder acho que o PSDB do PSDB. Não ganha mais São Paulo. Olha, eu falo para você que eu espero hoje, Duca, eu espero que realmente depois de 28 anos a gente consiga ter um outro governador. A gente consiga ter uma outra estrutura de governo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tô entre dois caras para votar aí. Vou ver como é que vai ficar ele. Entre o Poit e o Abraham. O Abraham vai estar no Vinícius Poit. Tá, eu já te falo de um outro aí que eu quero que você fique no radar. Mas pode falar. Quem você tem? Qual coloquei? Tarcísio. Eu tenho comigo... Bicho, na boa, velho. Eu aprendi uma coisa que você também deve ter aprendido. Você pegar um cara técnico,
transformar em gerente, você não ganha um gerente, você perde um técnico. Sim. O cara é técnico, é muito bom no que ele tá fazendo. Se eu tivesse no lugar do Jair Messias Bolsonaro, nosso excelentíssimo presidente, eu tinha deixado o cara lá na infra. O cara fez um excelente trabalho. E o Brasil precisa de infra. Precisa ter investimento em infra. Tá? Falando nisso, de investimento, ontem foi votado lá, o pessoal da imprensa chama de PEC Kamikaze, o pessoal do governo chama de PEC das Bondades. Eu tava com uma deputada federal agora, a Kátia Sastre, e ela tava falando. A Kátia Sastre é aquela que abordou o bandido lá, aquela né? ocorrência na porta da escola. Ela que tava agora. Aquele gerou capital político pra ela. Sim, ela foi eleita. Em cima disso, né? Em cima disso. Uma câmera de segurança ali pegando. E desculpa dizer, mas o ladrão colocou a arma na cabeça de alguém e vai tomar tiro. Tá certo. É simples assim. Não é ele que escolhe. É ele que escolhe. Né? Ele que fez a opção. O que você acha dessa PEC? Porque é o seguinte, o povo, tá na dificuldade, ainda temos inflação alta, o combustível ainda não baixou, porque o barril de petróleo baixou lá fora. Eu não vi baixar o combustível aqui ainda. Baixou o ICMS e tudo mais, e tal. E aí, coincidentemente, estamos em ano eleitoral. E aí fala que isso daí é ação populista, para conseguir voto, mas o povo tem fome. Como é que você vê isso, cara? Vamos lá. Porque você tem a parte política e você tem a parte da necessidade do povo. Sim, tem os dois. Tem mais até, né? Tem outros fatores. É coincidência só que estamos no ano político? Porque a gente já vê Bolsonaro baixando o governo. Eu não vou falar Bolsonaro porque é o governo que está fazendo isso. O governo baixando preço, né? Baixando imposto, né? Reduzindo, fazendo privatizações, fazendo concessões e tudo mais. E aí vai falar, não, ele só fez isso porque é ano eleitoral. Não, já vem numa política de fazer isso. Já vem. Você está falando bem. E é exatamente isso que eu já pego essa deixa sua. Então a gente tem um governo, né? Então, vou ter que fazer comparação, né? Falei que não ia fazer comparação, mas não tem como. Então você sai de um governo Dilma, né? Em que, na verdade, a ideia de um esquerdista, né? Até tem o pessoal da Unicamp aí, né? Os economistas da Unicamp, né? Que é o desenvolvimentismo, né? É tudo o Estado que tem que dar, que tem que prover, o Estado tem que ser gigante, vamos aumentar os programas sociais. E, na verdade, infelizmente, aí não tem jeito, viu, esquerdista? Não tenho como falar do contrário, né? Quem assumiu o poder desde 2002 até 2016 tinha uma visão de que o Estado tem que prover tudo. Mas se eu puder ficar rico também, ajuda. Então, esse povo todo envolvido em corrupção institucionalizada, o que eles fizeram? Né? Vamos fazer de tudo para manter o poder, e dentro desse poder que a gente está mantendo, né, a galinha dos ovos de ouro, né, que na verdade era a Petrobras e outras, né, a gente tem que manter e a gente vai se retirando, vai sempre retirando. E dando migalhas para o povo. O povo quem quer para eles? O povo é o povo e tem que ser dado migalhas. Então essa é a ideia de um governo de esquerda e é por isso que eu falo que a gente não pode voltar para isso. Eu estou resumindo aqui, mas é basicamente isso. É para manter o povo e como comendo migalhas, e sempre sendo controlado dessa forma. Aí você entra num governo Temer, que não teve muito o que fazer, né? Só reparar um pouco que estava, e você entra num governo, que aí é do governo Messias Bolsonaro, em que tem uma política liberal do Paulo Guedes, na parte da economia, e que mostra exatamente que o Estado não precisa ser esse Estado gigante. O Estado tem que prover o mínimo, você até falou aí, de educação, segurança, saúde, transporte, né? Tem que prover o mínimo, mas tem que deixar as pessoas trabalharem. Você tem que dar condições. O que eu vejo hoje, trabalhando como legislador, né, na Câmara Municipal de Campinas, eu vejo que o Estado, quando eu falo Estado, é o ente Estado, né, que é o Brasil, né, Federação, que é o Estado de São Paulo e também o município de Campinas, a gente não pode atrapalhar quem quer trabalhar. Isso é ponto. Não pode atrapalhar. Você tem que deixar as pessoas se desenvolverem e dar as ferramentas para isso. E você entra com uma política liberal, que já vem vindo já desde 2019. E quando chegou 2020, eu vi assim, né, conversando com muita gente, né, 2020 o Brasil vai arrebentar. O Brasil vai dar uma subida, mas muito grande, porque está preparando ali, né, tá fazendo tudo para que isso acontecesse. Eu também. Nós todos achamos isso, e muita gente achou. Né, eu gosto também de bolsa, né? Então a gente via, né, aquelas análises fundamentalistas e não sei o quê, e o Brasil vai arrebentar, a bolsa vai explodir, dólar vai cair, nossa, um monte de coisa favorável. De repente veio a pandemia.
E dentro da pandemia tudo aconteceu, como a gente sabe que aconteceu, cada um tem a sua história para contar. Duca, e o que a gente vê? Que a mente do nosso presidente e da equipe que ele tem é essa. Ele fez algo que é maravilhoso, que é muito bom e que muitas pessoas não conseguem nem entender. Você tem um governo que você assume, e o que geralmente os partidos políticos e um governante faz? Desde 85. Por que 85? 85 acaba o regime militar. O Sarney já começou a fazer e outros começaram a montar do mesmo jeito. Você assume como presidente da República e o cara tem um Congresso. O Brasil é um país presidencialista, mas exatamente, mas que a Constituição deu uma força muito grande para o Congresso. Então você não consegue, dentro de uma casa, dentro de uma, seja do governo do estado, seja num município, governar sozinho. Você precisa, como executivo, seja o presidente, o governador ou o prefeito, governar junto com o Congresso, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal. Então, executivo e legislativo têm que trabalhar em consonância, né? Porque tem muitas coisas ali, por exemplo, o orçamento. A gente aprova o orçamento na Câmara. Se a gente não aprovar, não tem onde gastar, não tem como gastar lá na frente. Então, tem uma série de coisas. O que cada um fez desde essa histórica mudança, né, de um governo civil que tinha que acontecer e com a mudança da Constituição? Moçada, vamos fazer o seguinte, e isso aí foi institucionalizado justamente com o FHC. O FHC que foi o cara com o Collor, mais ou menos, né, fazer uns ajustes, mas com o FHC veio e sedimentou. Meu irmão, eu preciso aprovar algumas coisas no Congresso. Como é que a gente faz? É o seguinte, ó, tem o Ministério do Transporte, dá para o partido tal. Tem o Ministério da Saúde, dá para o outro. Loteou. Tem o Ministério... Exatamente, faz loteamento. E esse exemplo do governo federal, passou para os governos do Estado. Então os estados fazem a mesma coisa. O governador chega, ó, bota lá o PT não sei na onde, bota o PC não sei do que, bota o outro não sei o que. Aí traz para a Câmara, traz para uma cidade como Campinas. Não, isso aqui passa para o partido tal, isso aqui para o partido... mas tem umas empresas que são boas aqui, ó. Tem umas empresas boas. A Petrobras vai para onde? Pô, a Petrobras vai para um partido que eu gosto, sou partido. Recebe a Petrobras aí, cuida dela. A Eletrobras, cuida dessa outra, cuida não sei do quê. Tudo errado, e vai colocando gente sem qualificação, gente incompetente e, pior ainda, gente corrupta. E você estrutura todo o Estado em cima disso. E você quer em que país do mundo isso vai dar certo? Não vai dar certo. Duca, não dá certo. Então, você, pagador de imposto, paga lá seu imposto de renda, paga lá seu IPI, paga lá seu imposto de consumo, você paga lá um monte de coisa que você tem, ISS, IPVA, o IPTU, você paga um monte de coisa para manter essa máquina. Que essa máquina é montada em uma estrutura corrupta. Chega um presidente que é doido, porque eu não teria a fibra que tem o nosso presidente Bolsonaro, doido, querendo mudar a máquina. Eu queria saber qual que é o Rivotril que ele toma lá. Deve ser uma dose muito forte, viu, Duca? A pressão não é fácil. Não. O cara chegou com uma ideia totalmente diferente. Todos esses caras aqui vão ser técnicos. E olha o seguinte, eu vou dar mais exemplos. Essas empresas, essas colocações políticas, elas estão ligadas a empresas também. Sim. Até 2016... os políticos eram eleitos, na verdade, por empresas privadas, que chegavam lá. Era da seguinte forma, todo mundo já sabe disso, mas eu estou sendo só um pouquinho mais claro. Então, o político entrou, é eleito governador, ou prefeito, ou deputado, e ele quer se manter no cargo. O que ele vai fazer para se manter no cargo? Ele vai fazer, dentro dessa estrutura corrupta, do cara incompetente, do cara que não era para ser colocado em determinadas empresas, ele vai fazer um jogo, Nós temos um orçamento aqui vou jogar o Ministério da Educação. Nós temos um orçamento aqui de 200 bilhões. Dinheiro, hein? O que você vai fazer com esse dinheiro? Vamos fazer coisa boa pro povo, né? Não, vou fazer. Eu vou fazer um contrato aqui de 20 milhões. Desses 20 milhões para a empresa tal, eu pego, né? Vamos pegar... vamos pegar 500 mil. 20 bilhões. Vamos pegar 500 mil, ninguém vai sentir falta. Você pega esses 500 mil, joga para o partido político, joga para o deputado, sei lá quem que está ligado ali, para fazer o caixa dele, para fazer a reeleição e para ele se manter. E o sistema ele é tão cruel
que cada um vai se mantendo. Então, esse cara que recebeu o dinheiro, que é político, e fala, eu preciso manter essa empresa, porque eu já tenho um acordo com ele de 2 anos atrás. Esse cara aqui eu preciso manter. Então, na próxima licitação, é esse cara de novo. Só que agora eu vou aumentar, não vai ser mais 500, vai ser 1.000, vai ser 1 milhão. Daqui a pouco vai ser mais um pouquinho. E todo mundo entra no esquema, porque todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. As votações no Congresso estão passando, na Câmara Municipal estão passando, né? A empresa está dando o dinheirinho deles, está recebendo o dinheirinho deles, está todo mundo feliz da vida. Aí chega, de repente, um presidente, xarope, e fala, secou, eu não vou fazer mais isso. Eu vou colocar aqui no Ministério da Infraestrutura, vou colocar um técnico, vou colocar aqui no Ministério da Saúde outro técnico, cagou, Zulu, né? Vou colocar na educação outro técnico, foi o Weintraub, né? Não, começou com o Vélez, né? Isso, começou com o que era chileno, né? Isso. Aí eu vou colocar esse técnico, e mais ainda, segundo escalão e terceiro escalão do mesmo jeito. Que o segundo escalão, as empresas estatais, que algumas são joias da coroa. Vamos pegar a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, você que tem em casa, ela não dava lucro há mais de 20 anos, se eu não estou enganado. Um tempão que não dava lucro. Nessa gestão agora que está, né, saiu até o presidente, aí roubaram o cara com uma acusação. Exatamente, começou a dar lucro. Banco do Brasil, a mesma coisa. Então tem várias empresas estatais que eram usadas simplesmente para gerar caixa, fazer caixa. E tudo isso aí, olhando o povo brasileiro assim, falando, nossa, que governo legal. Né, o governo do Lula, por exemplo. O governo do Lula, nossa, os caras demoraram tanto para assumir o poder. E eu já fui eleitor do Lula. Infelizmente, eu já fui. Tem que levantar a mão, né? Falar, já cometi. Só que chegou um determinado momento que eu falei, não gosto de ser traído. Eu não sei se alguém gosta de ser traído. Você gosta de ser traído? Eu não sei. Se você gosta de ser traído mais de uma vez. Você pode ser traído uma primeira e falar assim, me traíram. Eu vou dar uma segunda chance, acho que acho que vou quebrar o galho. Mas você traído de novo. Você tá aí de novo, o cara te enganando, né? A pessoa te enganando. Tem um ditado americano que fala assim, cheat me once, shame on me. Cheat me twice, cheat me once, shame on you. Cheat me twice, shame on me. E aí você já é com você já, mano. Você deixou o cara te enganando 2 vezes. Sim, você permitiu isso. E o que acontece com o PT é exatamente isso. O cara já enganou uma vez, continua enganando, e você vai ainda pagar para ver de novo, para ver se ele vai mudar a conduta dele, não vai mudar. Então, o que eu falo com isso é que, na verdade, todo esse sistema, né, corroído, podre, o Bolsonaro chegou e falou, vou mudar tudo. E fecha a torneirinha. Fecha a torneirinha para a imprensa, não vamos dar mais, né, dinheiro para a imprensa para fazer sei lá o quê, militância política, fala bem, não vamos dar mais para artista, não vamos dar para a empresa tal, para a empresa X, empresa Y, não vamos mais dar para político. E aí o que tem que fazer? Tem que tirar esse cara do poder, tem que arrebentar ele em todos os lugares, a imprensa, né, noticiário, né, políticos, todo mundo tem que arrebentar esse presidente porque esse cara não serve do sistema. O sistema quer corrupção, o sistema quer viver no poder. O sistema foi montado para ser corrupto. O sistema está em abstinência. Exatamente. O sistema está em abstinência e precisa voltar o mais rápido possível para o poder. O único que volta, que faz esse retorno, é o Lula, é o PT. Né? Existem outros também que podem fazer, mas hoje, no que a gente tem, é principalmente, né, o senhor Inácio, né, Lula da Silva, que é ex-presidiário, que é um cara que foi condenado com todas as provas possíveis e que, de uma forma assim mirabolante, que inventaram foi descondenado. Exatamente, inventaram lá na Suprema Corte, né, que deveria defender o nosso país, entregou para o cara e falou, você está habilitado para arrebentar esse país de novo. Né, porque a gente precisa desse sistema corrupto para nos manter. Agora que a gente começou a mandar de muleta, porra. Exatamente. Estamos na muletinha. A gente estava na UTI, começamos, né, levantamos, sentamos, né, levantamos, estamos na muleta andando. Agora que daqui a pouco a gente podia jogar tudo para o alto, começar a andar e correr, o povo ainda está sendo enganado. Mas, Luca, eu falei tudo isso, né, para a gente poder, né, pautar o seguinte, né? Você até comentou, né, eu quero voltar nessa questão de voltar um pouquinho na questão que você falou do Tarcísio. Então, a gente vê o governo Bolsonaro com toda essa briga, e na verdade, eu vou até pegar um pouquinho antes que você tinha falado do pacote de bondades, né? Sim. Por que é isso? Na verdade, é uma política já do governo Bolsonaro, ele já faz isso, ele já fazia isso, ele já tirou imposto, né, de gasolina e de outros itens. Então você diz que não é medida eleitoreira. De forma nenhuma. Foi coincidência, está no ano eleitoral. Na verdade... Tive de 2 anos de pandemia, que eu não devo fazer
PN, tivemos que pagar auxílio aí e tudo mais, auxílio emergencial, escambau, e agora que está começando a fazer as políticas que deveriam ter sido feitas, é isso? Na verdade, sinceramente para você, eu falo sinceramente, olhando para você e falando sinceramente, o principal, eu não tenho dúvida, conhecendo, né, uma boa parte das pessoas que estão no governo, eles fazem isso de coração porque tem que ser feito. Fazem porque tem que ser feito. A consequência disso pode ser sim uma consequência eleitoral. As pessoas podem olhar e falar, pô, gostei disso, né? Pode ser eleitoral. Mas a consequência não é o primeiro foco. Falar assim, eu vou pagar Bolsa Família, né, quando foi inventado o Bolsa Família, que na verdade era Bolsa Leite, Bolsa Escola, e depois juntou, exatamente, juntou tudo, Bolsa Família, aí os caras perceberam, esse Bolsa Família é bom demais, cara, porque você, na verdade, bota um cabresto no cara e amarra o cara no voto, você fala que o voto dele, cidadezinha pequena, meu primo é da Bahia, né, é engenheiro, né, da ANP, e ele fala que rodava cidades, metade, um terço da família da cidade, uma metade da cidade vive de Bolsa Família. O de maior movimento no comércio a gente quer pagar. Exatamente. Aí o político vagabundo, vereador da cidade, chegava e falava, vem aqui. Família tal, faz o cadastro no Bolsa família tal, faz o cadastro. Aí chegava na época da eleição, ó, se você não votar em mim, Bolsa Família eu vou tirar. Você vota em mim, porque senão você vai perder. E vota no Lula, porque senão você vai perder. E vota no fulano, porque senão você vai perder. E o cara simples, ele fala, tá bom, o senhor, eu vou votar então no senhor, porque, né, o senhor tem me ajudado. Não tem ajudado nada, o dinheiro é público, o dinheiro é de todos nós brasileiros estamos trabalhando para pagar isso, e o cara usando isso para movimento político. Então, quando eu falo desse pacote agora, por que a esquerda não quer? A esquerda é o seguinte, a definição que eu dou da esquerda, e essa definição não é minha, essa definição já existe. Você tá, quanto pior melhor, então eles vivem sempre no caos, na desgraça, eles precisam ter desgraça para poder sempre se alimentarem disso. E do mesmo jeito, eles são aquele cara que está dentro de um navio, e o navio está indo para um rumo, ele fala, esse rumo tá legal. Não, mas com esse capitão aqui não pode não. Com esse capitão aqui, quem tem que estar lá em cima sou eu. Vamos fazer o seguinte, vamos na casa de máquinas, vamos jogar um negocinho lá para travar o motor. Não deu certo, vamos fazer um buraco no casco, vamos sabotar do jeito que a gente puder para arrebentar esse negócio. E aí depois eu surjo como salvador, subo no navio e depois lá no navio eu vou fazer o que eu quero, eu faço do meu jeito. Então o PT, a esquerda, age exatamente desse jeito. É também outro exemplo, né? É o cara que quer matar o piloto. Está em pleno voo. E ele quer matar o piloto. Mas vai. Não interessa. Arrebenta tudo. Mas coloca para mim aqui. Vamos lá. O que você ia falar do Tarcísio? Do Tarcísio. Voltando lá, né? Na questão do Tarcísio. Falando para você pensar, né? Não. Eu gosto de ideias. É um bate-papo. Eu quero até convido você também a conhecer o Tarcísio pessoalmente. Ele tem um diferencial muito grande, eu acredito no que você falou. Um gestor, técnico, um cara bom, não sei o quê, sendo chamado para política. E ele não queria ser político, né? E hoje está sendo colocado, né, no maior estado do país como candidato a governador. E o que eu vejo de positivo nele, que a gente já via lá atrás, essa história já é lá de trás, é um cara extremamente técnico, capacitado, inteligente. A gente fala de inteligências, né? Ele tem inteligência emocional, ele tem inteligência intelectual e ele tem inteligência política. Apesar de não ser da política. Ele foi durante ele foi de vários governos ali, pô. Ele foi do governo da Dilma, foi do governo do Temer. Ele é, né, funcionário de carreira da Câmara Federal. Então ele conhece a política. E quando você conhece ele, começa a conversar e começa a ter um pouco mais de contato, como a gente está tendo hoje, você percebe que ele tem essas inteligências e é um cara de uma competência e de uma honestidade muito grande. Ele tem a formação militar dele, que já dá uma base muito boa, e eu estou falando aqui, como militar... Ele é AMAN, né? Ele fez a AMAN, ele cursou a AMAN e depois o IME, né? Mas eu estou falando aqui não porque, o cara é militar, né? Não. Tem militar que é vagabundo também, tem cara que é sem vergonha, tem cara que a gente arrebenta o cara para poder o cara ir embora, mas alguns valores militares, eles servem. E é o caso do Tarcísio, um cara muito bom, um cara muito competente, e o que eu vejo no governo dele, né? E eu estou jogando isso aí para você, né? Para todos que estão nos vendo. O Tarcísio, será que vai dar certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nosso estado de São Paulo é uma potência.
Então a gente tem hoje 4 pessoas que podem ser governadores aqui. Literalmente, né? Você falou 2 nomes aí, mas eu falo que eu vejo 4 pessoas que podem ser governadores. Eu coloco aqui o Haddad, ele pode ser governador, né? Ele está na disputa, ele pode ser. Tá certo. Você tem o Rodrigo Garcia, que é o governador atual. Eleição, né? Você tem o Tarcísio. E agora, na verdade, eu falei de 4, mas agora eu vou tirar um, que era o França, né? O França estava, mas o França saiu, que já era algo encenado, porque, né, estão no mesmo polo de esquerda, né? Sim. PSB, Alckmin, Lula, PT, né? E os caras saíram para ele ser candidato a senador e seguir o caminho. Então são 3 pessoas. Você deu o nome de outros, mas eu não vejo. O Vinícius Poit do Novo e o Abraham. Mas eu não vejo, vou entrar, Aldo. Mas eu não vejo. Eu vejo grande dificuldade para esses 2 aqui chegarem até próximo de virar 2 dígitos. Aí. E esses 3 são os eventuais governadores do Estado. Então, dentre esses 3, o PT, não preciso contar para você, né? O que o PT espera e o que a esquerda espera assumindo o maior Estado da nação. Rodrigo Garcia é... Eu tenho que falar, Rodrigo é Dória, Dória é Rodrigo. É isso que é. Não é mudança nenhuma de governo, vai ser a mesma coisa. Ele é um político dos antigos. O vice dele é o Raimundo, que era prefeito lá em São José dos Campos, não é muito conhecido aqui, é conhecido na região do Vale do Paraíba. Mas o que o Tarcísio traz de bom? A equipe, né, que a gente conhece, uma boa parte da equipe dele, uma equipe muito competente, com os mesmos princípios que foram colocados no governo Bolsonaro. Qual que é? Quebrar o sistema. Então, dentro da Assembleia Legislativa, ele vai assumir como governador e ele vai ter que ter a maioria. Sim. Então, são 94 deputados. Você tem que ter a maioria para passar as suas votações, senão você quebra e não consegue governar. Sim. Então, vamos colocar aí que ele precise de mais de 50 deputados. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser um cara inteligente o suficiente para poder, com a bancada que ele tem, aumentar essa bancada para uma bancada governista, mas sem fazer as concessões. Se for por esse caminho, sim, eu acredito no que você está falando, sim, mas assim, eu acho difícil, cara. Eu vejo o nível dos deputados estaduais. Não, o nível não é bom. O nível não é bom. O que a gente espera é que essa eleição a gente consiga melhorar, mas não é sempre assim. É o federal, um bando de deputeg, velho. Não é fácil. Na internet, os cambos. Não é fácil, não é fácil. E quem tá no meio político, né, a gente conhece ali, né, na raiz mesmo, como é que é o dia a dia. Então não é fácil, mas eu vejo, Duca, que eu tenho uma grande esperança de que com essa... ele é um cara, e eu peço para você começar a observar também, ele é um cara que nem a esquerda consegue, o Tarcísio. Nem a esquerda consegue atacar o cara. Ele fez algo assim que, no primeiro momento, eu falei, não entendi o que o cara fez. Eu vi no Roda Viva. Ele fez um negócio que lá no começo do governo de 2019, eu falei, eu não entendi. Aí eu fui estudar, que era o quê? Emendas parlamentares. Então como é que ele consegue fazer obra? A ponte do rio Muquiri, lá em Rondonópolis, lá no Acre, né, em Rondônia. Não estava parada há não sei quanto tempo, porque o PT faz o seguinte, o PAC 1, PAC 2, PAC 3. Injeta um monte de coisa, tem um dinheirinho da corrupção, distribui dinheiro e deixa parado, a obra já foi, o dinheirinho já a gente recebeu desse negócio aí. Ele viu tudo isso, uma porrada de obras, milhares de obras paradas e necessidade do povo. A ponte vai ser importante, ou esse assaltamento aqui é importante, isso aqui não sei o quê. Ele olhou e falou, equipe, vamos pra rua, vamos, levanta o que precisa, vamos terminar. E aí, vamos terminar. Para terminar essa ponte, eu preciso de 300 milhões. Quem são os deputados que estão... Eu estou sendo simples aqui para vocês poderem entender. Quem são os deputados desse estado? Os deputados... Destina emenda parlamentar para lá. Para quem não sabe, né? Você sabe disso, né? Mas para quem não sabe, deputados federais e senadores, eles têm o que a gente chama de verba emendas parlamentares. Então ele tem dinheiro para poder chegar do orçamento do governo federal para chegar e colocar em determinadas obras, determinados serviços, né, algumas coisas. Então ele pode pegar esse dinheiro e colocar. Vendo isso, o que ele fez? Ele chamou o cara do PT, do PCdoB, o cara do PSOL, o cara do Novo, o cara do MDB, o cara não sei... Tem essa ponte aqui. Vamos terminar esse tanto? Esse tanto que terminar aqui, imagina você com o capital político falando que você ajudou. É o seu povo, vamos terminar? Vamos terminar. No começo, junta o dinheiro todo, vai lá, termina. Vai na estrada tal, vai lá, termina. E aí, o que ele faz dentro do Congresso?
Hoje ele é um cara que ele circula em qualquer lugar. E ele consegue ter essa habilidade diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, nosso, é porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, que é o padrão polícia, né? Que é sair favor. Chibatada no lombo e tiro na bunda. Né? E aí o nosso presidente Bolsonaro, eu agradeço que ele seja assim, viu? Agradeço que o Bolsonaro seja assim, porque se fosse um cara mole, a gente já tinha arrebentado, já estava tudo... Já tinha virado as pernas para cima, já tinha. A realidade é essa. Com o Bolsonaro, as coisas estão se mantendo porque ele, esse jeitão duro dele. Mas o Tarcísio é um cara que tem essa habilidade. Ele não muda os princípios dele, os valores e nem os ideais. Mas ele consegue, com muita habilidade, inteligência emocional, política, conversar com as pessoas, argumentar. Ele é um cara carismático. Por isso que eu falei, eu gostaria de ser visto um dia para conversar, trocar uma ideia, para ter assim, para você poder sentir que o cara é diferente. E eu vejo o seguinte, né? E essa é a questão que eu coloco, né? E eu vejo isso acontecendo. Bolsonaro reeleito, né? Não é só minha torcida, mas é o que eu espero. Tarcísio reeleito, ele vai ter uma gestão maravilhosa, porque ele vai colocar pessoas certas nos lugares certos. Ele vai fazer a gestão da forma. Eu espero que sim. Não, isso daí é o seguinte. A gente espera que sim. É o que a gente espera como paulista, né? Como brasileiro. Né? Eu tive a oportunidade de a gente bater um papo com o Tarcísio também. Tamo aí. Vamos. Deixa eu falar um negócio pra você. Você tá brincando? Sério? Sério. Eu olhei agora, eu falei, caraca, mano! Tá muito top, bicho. Oi, tinha mais coisa pra falar. Não, pô. O Gabriel tá só no... Não, pô, a galera almoçou ainda. Pô. Não, ninguém almoçou, né? Tá todo mundo. Tá lá. Não, também, tá todo mundo aí. Posso chamar um encerramento pra gente? Pode, com certeza. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta também... Eu tô também... vendo você, pô. Cara, rendeu, filho. 2 horas? Eu mesmo, Gabriel? Que horas são agora? Agora são 1h20. Caramba, meu. Caramba. Bom, o programa é seu. Eu tô como convidado. Você manda aí o que você mandar, eu tô... Mas eu gostei pra caramba também, viu? Não, as perguntas... Porra, e assim, foi se encaixando. Tudo aquilo que a gente conversou lá atrás... Foi mais ou menos indo, né? Foi indo. Eu fui buscar uns negócios lá atrás. Trouxe. Misturou PCC com o governo Dória. Foi um carnaval. Vai dar corte bom, hein? Vai dar uns cortinhos bons. Maravilha, manda ver. Galera, ó... O papo foi fantástico. Cara, 1h50 aí, batendo papo. 1h47 agora, o Gabriel corrigiu aqui. Legal. Batendo papo com o Major Jaime, tá? Eu queria primeiramente, antes de mais nada, cara, de novo, agradecer a sua presença. Papo fantástico, pessoa fantástica, não te conhecia. É verdade, né? A gente não te conhecia. Você nos achou aí, né? O Paulo que passou o seu contato. Agradeço a ele. Eu fiquei encantado com a pessoa que eu conheci. Eu também. Espero ter feito um amigo aqui. Com certeza, né? Sem dúvida. Aí, cara, pô, fantástico. Obrigadão mesmo. Pô, eu tô com o meu braço. Eu fiz uma cirurgia no ombro, né? E eu... Ombro de atleta aí? Não, então, fiz uma lesão aqui, né? Do supraespinhal, que é o tendão aqui. Uhum. Então, eu tô com o braço aqui, né? Você tá limitado. Você tá meio... Eu falei pra você que o bullying começa em casa, né? As minhas filhas, o que você acha que tô sendo zoado todo dia lá em casa. Já chamaram você de Horácio, já. Já. Então eu quero me liberar logo desse negócio de fisioterapia pra dar certo. Mas, Duca, a gente se conheceu realmente, né, no telefone, né? Batendo papo, conversando, falando, e depois aqui pessoalmente. Mas agradeço muito, viu? Que você tenha muito sucesso. O bate-papo aqui também foi muito prazeroso de falar um monte de coisa da minha vida, de política, falando do Brasil. Gostei, viu? É trazer o conteúdo de uma forma didática. E, cara, eu quero deixar o espaço disponível aqui para você precisou. Eu fico agradecido, quero sim, né? Não sei como é que vai ser. Eu falo muito de política, né? Não sei como é que vai ser o cenário nosso. Vamos trazer um dia o Ciro Santini aqui para falar dessa história de rota aí, pode ser, fazer um convite. Vamos fazer um convite para ele aí. Conseguir trazer, amarrar ele aqui, né? Deixar ele conseguir deixar ele sem celular, né, meu? Não, sim. A vida dele é bem agitada. Mas eu fiquei muito feliz, né? Agradeço também ao Gabriel, né? Que ficou aí no apoio. E como tá aqui, ó. Gente como a gente, né? Eu agradeço por isso, né? Porque a proposta do programa é exatamente, né? De falar com pessoas... É desmistificar, meu. O vereador tal, o cara... Não, mano. Pô, é gente como a gente, filho. Trabalhador, mano.
E eu sou, na verdade, né, a gente fala o seguinte, né, nós somos servidores públicos. O servidor tem 3 tipos de servidor, né? Tem o servidor público concursado, tem o servidor público comissionado, né, que é chamado, e tem o servidor público eleito. Então, eu sou servidor, não é o contrário. Tem muita gente que acha que, não, o cara é deputado, o cara é governador, não, eu tenho que estender o tapete. Não, é o contrário. Na verdade, é esse governador, é esse deputado, é esse vereador, né? Ele que tem que estender o tapete. Mas isso só acontece em época de eleição, filho. Negócio, mas eu espero mudar, viu? Tomara, que a gente possa chegar numa fase boa. Sucesso. Obrigado, Deus abençoe você, sua equipe, sua família. Amém. Tá? Que você consiga continuar sendo essa pessoa fantástica. Amém. Aqui. E, saúde demais pra você. E, sucesso. Você também, sucesso, paz, né? Muita prosperidade na sua vida, para você, sua família, dos seus projetos. Eu falo sempre de projetos, de sonhos, né? Eu falo sinceramente, né? Quero ver daqui a alguns anos que a gente esteja junto aí, você, nossa, fazendo milhares de coisas, que eu puder te ajudar, também estou à disposição nesse projeto aí. Tamo junto, todo mundo, gente como a gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço.